E aí, galera, para quem não me conhece, eu sou Felipe Denis, CEO e proprietário da Fly Agency. Hoje a gente está aqui no estúdio do Cola na Ideia, aqui ó, os meninos que é bravo, deixaram tudo preparado aqui pra gente. A gente está com um novo projeto na agência de ter uma conversa mais profunda sobre os nossos clientes, sobre como eles começaram a empreender, sobre a história da empresa deles, ter esse interesse verdadeiro por aquilo que os nossos clientes carregam. E a gente está com o propósito de entender isso, de procurar esse network também. Acredito que muitas pessoas que estão começando a empreender ou pessoas que estão empreendendo vão aprender com a história, né, de vocês, vão aprender com o que vai ser dito aqui, talvez vão captar uma informação, uma experiência, vão conectar. E eu tenho certeza que todo aprendizado, toda história, ela carrega chaves importantes para a vida de quem ouve, né? Então esse é um novo projeto da Fly, ideia incrível da minha esposa Lavínia, que está aqui com a gente. E hoje a gente vai começar com um dos nossos clientes mais queridos. Vou falar para vocês sim, aqui em Campo Grande. Vocês são pessoas assim iluminadas na empresa, isso eu tenho certeza dentro do meu coração, que a nossa conexão ela é totalmente Deus, né, em todos os pontos. E hoje a gente vai estar conversando com a SR Portas Automáticas, né, que tem como proprietário o seu Rubens. Ele trouxe hoje a Stephanie, a filha dele, né, que cuida da parte financeira, do money, né, do money. E trabalha com vocês também mais 2 filhos, né, o Paulo e o Rubens Eduardo. E o Rubens Eduardo. Vai ter uma oportunidade que vai estar os dois aí também para falar um pouco, né? Mas no demais, a Lavínia se apresenta. Fala um pouquinho de você, Lavínia. O que você faz na Fly hoje? Eu sou profissional de bastidores, não apareço. A cara da Fly é o Felipe. Eu só faço design, gerencio as contas dos clientes. Só não, faz muita coisa, né? Faço as estratégias. Ela é a cabeça, né, da criatividade. Se ela pedir demissão, minha empresa vai à falência. Exatamente. Eu concordo. Seu Rubens. Eu, há pouco tempo... Não, já furei aqui. Pode ir embora. Recomeça. Se apresenta primeiro. Se apresenta. Tá, eu sou o Rubens Peixoto, né? Da SR Peixoto, Portas Automáticas. E é um prazer estar com vocês aqui, Felipe, pessoal da Fly, com a Lavínia, baita de uma profissional. Eu disse há pouco tempo para você, Felipe, que se vocês crescerem, nunca me deixe. Sempre permaneçam. Eu quero que você, o Felipe e a Lavínia permaneçam conosco, porque realmente eu acredito em vocês. Vocês chegaram em Campo Grande, trouxeram uma novidade dentro da SR Peixoto. Eu creio que foi um direcionamento de Deus, do Espírito Santo, porque nós somos pessoas evangélicas, cristãs, e isso aí trouxe uma oportunidade nova, né, em termos de marketing dentro da SR Peixoto. Bom, eu me chamo Stephanie, sou filha do Rubens. O Felipe já falou um pouco, né? Eu faço parte ali do financeiro, da parte administrativa, dos orçamentos. E é um prazer também estar aqui, né? Nunca imaginei estar em um podcast, né? Numa conversa assim. Para nós é uma gratidão muito grande estar aqui. Falar um pouco sobre a nossa empresa, né? Sobre a nossa parceria e tudo mais. Então, uma das coisas assim, nós já sentamos algumas vezes para conversar, né? Já conversamos até um pouco sobre a história da SR Peixoto. Eu sei um pouco, né? A Lavínia conhece um pouco menos, o pessoal também não conhece. Mas eu queria que antes de você falar da SR Peixoto, o Rubens falasse da mente empreendedora que é o seu Rubens, né? O senhor já teve outras empresas, né? E como na trajetória da sua vida nasceu a SR Peixoto? Da onde vem a ideia de ter uma empresa de portas automáticas? O DNA da SR Peixoto, ela surgiu com o propósito eu diria que de Deus, porque realmente a SR Peixoto é um propósito do Senhor na nossa vida. Eu sempre digo isso, e ela foi criada assim no fundo do quintal, vamos dizer assim. Para deixar um legado para os meus filhos, para a família. Quando eu comecei, na verdade, eu vendia climatizador evaporativo,
e era vendedor há 8 anos de uma empresa. E pelo fato de chegar na época do frio, do inverno, não tinha como vender climatizadores, né? Aí eu optei em procurar um novo empreendimento, empreender com alguma coisa diferente. Foi aí que surgiu a SR Peixoto. Comecei a trabalhar com portas automáticas e visando sempre a família. Porque eu tenho deixado um legado dentro da nossa empresa, que é Deus, família e igreja. E a gente tem vencido em cima disso. Isso aí eu não vou deixar de dizer nunca. Nós estamos aqui num bate-papo, falando da empresa, mas Deus tem sido tudo na nossa vida. Então, é isso que... Na verdade também, meu pai fala, né, do empreendedorismo, que começou no climatizador, mas começou muito antes. É que ele não lembra, né, que eu vi toda a trajetória do meu pai, né, são 23 anos, né, que sou filha dele, mas eu vi toda a trajetória dele. Desde quando nasceu, né? E ele começou, na verdade, ele não lembra, ele não lembrou, esqueceu, mas a gente tinha uma empresa na nossa casa, que era Kadosh Espetos e Lanches. Ó, Kadosh, vem na igreja, né? Era Kadosh, significa santo, né? É. Então, desde esse início aí, e eu sempre falo, assim, né, da nossa história da SR Peixoto, né, como começou isso meu pai, porque ele sempre foi presente ali na vida ali, na nossa vida, né? E teve esse empreendedorismo, que era o Kadosh Espetos e Lanche, era ali na nossa casa, e sempre foi família também. Minha mãe ficava na cozinha, eu no caixa ali atendendo os clientes, ele com lanche, já cuidava do financeiro desde o início, né? já, né? Mas aí isso nunca dava certo, né? Meu pai, ele não era tão assim, né? Hoje eu posso dizer que ele é um convertido, hoje ele é um homem de Deus, mas antes ele ainda não era. Então, a confusão, né, da mente humana, a gente ser humano, né, tem os erros, aí não deu certo, aí ele tentou outras coisas, ele ele vendia flor pra floricultura, né, não vendia, entregava flor, né, pai? Foi uma época muito, assim, que Deus começou a me tratar a minha vida, né, e me levou, assim, me deixou no fundo do poço, eu fiquei no fundo do poço, e eu entendi aquilo como um tratamento, né, espiritual de Deus, da minha vida, que eu comecei a fazer coisas assim que eu nunca imaginava. Eu sempre fui muito orgulhoso, muito petulante, muito arrogante. E Deus foi me tratando, foi me moldando. E eu realmente, quando eu decidi a mudar, eu lembro que foi uma história muito interessante, assim, que a gente estava vendendo porta já, e as coisas dando errado, porque eu estava com o pé no espiritual e o outro no mundo, né? E não estava decidido aí, não tinha decidido o que eu queria da vida, assim, né? E as coisas dando errado. Até que um dia nós vendemos uma porta e eu fui entregar essa porta com a minha esposa. Quando eu cheguei lá, eu fui ver que o vão da porta era 3 metros e a porta estava com 2 metros. Ou seja, eu havia errado a medida em 1 metro. Se fosse 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, é uma coisa, né? Mas 1 metro é muita coisa. E ali eu vi que realmente bateu um desespero muito grande. Que era o prejuízo, era o começo da empresa, né? Foi um prejuízo, assim, me levou o que está acontecendo comigo, né? Foi aí que eu parei o carro, comecei a falar com Deus, chorei muito, me quebrantei meu coração ali, e liguei para o meu pastor Carlos, um homem de Deus tremendo, nosso mentor hoje, da nossa empresa, e liguei para ele e falei, bom, isso aí é espiritual? Como é cegueira espiritual. espiritual. Isso aí é uma cegueira espiritual, você precisa ir para o encontro. Eu já tinha passado por 3, 4 encontros. Eu falei, vai ser mais um na minha vida. Eu peguei e fui. Só não tinha tido encontro ainda. Não tinha tido encontro, realmente. Foi aí que lá tudo aconteceu, né? Chegou no sábado, não aconteceu nada. No domingo que começou o Espírito Santo a falar comigo. E realmente ali eu decidi a mudar de vida. Foi ali que no 4º encontro meu com Deus, que eu decidi mudar de vida. E dali, quando eu voltei, as coisas começaram a acontecer. E foi muito tratamento. Apanhei muito. Muitas pregações de confronto mesmo, porque você que é um homem também de Deus, tremendamente de Deus, e a gente está aqui, né, no caso dele, a gente não tem como negar. A história do meu pai de empreendedorismo se resume a isso, né? A transformação dele, a vida dele, né? A minha também. A transformação de vida, né? As mudanças, as lutas diárias, não tem como falar Deus, ele tem o seu jeito de nos alinhar, né? Sim, realmente. E foi depois de muito tempo, né? Com 59 anos de idade, que eu tomei essa atitude, assim, de realmente mudar, de transformar a minha vida, de querer uma coisa nova. Uma metanoia, né?
Então daí comecei, aí eu me propus a fazer com que as coisas que fluísse da minha vida. Eu me deixei ser tratado pelas pregações, pelas ministrações do nosso pastor. E foi assim que começou a acontecer. E ele me colocou no meu coração, na minha mente, que realmente a SR Peixoto é uma empresa, sabe, com propósito do Senhor, tem um propósito de Deus mesmo. Então, quando você estabeleceu um propósito, quando você alinhou sua vida, os seus princípios, foi quando a SR Peixoto começou a nascer de verdade. No começo, ela nasceu de um fracasso. Exatamente. Né? Você a primeira porta, você chegou lá e o que você ganhou foi uma frustração. É, exatamente isso. Porque, como você falou, não errou só por 20 centímetros, você resolvia. Mas 1 metro foi tipo, cara, isso não é pra mim. Eu tô fazendo as coisas muito erradas. Já vinha acontecendo muitas coisas lá, né? E aí, essa foi a gota d'água. A gota d'água. Só que daí, ali, você, numa conversa com Deus, você tomou uma decisão de alinhar a sua vida de verdade. Sim. De ouvir, sentar, ouvir, se deixar ser discipulado pela pessoa que era seu líder espiritual, é seu líder até hoje. Então, daí começa Deus projetar o que hoje é SR Peixoto. Sim. Exatamente, Felipe. Mas por que portas automáticas? Que é uma coisa que nem todo mundo conhece. Realmente, vamos dizer assim, a SR. A SR, muitas pessoas pensam que é Senhor Peixoto. Senhor Rubens, né? Muita pessoa fala, Senhor Peixoto. Senhor Peixoto, é SR de Senhor, mas na verdade é S de Stephanie e R de Rubens. Né? E, então surgiu assim. E portas automáticas porque é uma coisa assim que as portas de manuais, hoje em dia que tem no comércio em geral, já estão obsoletas, né? Na verdade, ele descobriu esse produto porque ele vendia o climatizador, né? Ele vendia a Rotoplas. E o representante da Rotoplas apresentou as portas automáticas para ele, porque a gente também nunca ouviu falar, a gente não conhecia, né? Só vê normalmente em shopping. Em shopping, né? Loja, e quando assim. vê, porque shopping fecha 10 horas, aí que fecha a porta. Aí o mano, que era o representante, que apresentou as portas automáticas para ele, né, pai? Foi. Aí a mente empreendedora brilhou. Foi ele. Na verdade, ele que me trouxe para vender climatizadores, me convidou, né? A gente estava numa célula de igreja e tal, e ele falou, você não quer vender climatizadores e tal? E eu estava, naquele momento, assim, entregando pizza, fazendo coisas Tudo assim, que podia, fazia. Tudo que podia, eu fazia. Estava perdido mesmo, assim, sabe? E ele me resgatou, assim, me convidou, eu abracei, não perdi a oportunidade, comecei a vender os climatizadores, e dali surgiu... Deu dor de cabeça para outros vendedores? Dei dor de cabeça para outros vendedores. Porque quando eu fui trabalhar com o Mano, o saudoso Mano, que ele faleceu, né? Sinto muita saudade dele, muito amigão mesmo, viajei muito com ele. Ele me colocou para vender e me deu uma pasta na mão e falou, se vira. E eu fui me virar realmente, né? Conhecia nada. Então foi ali que eu achei a oportunidade de vender. E como a equipe dele tinha vendedores lá com 10, 12 anos de venda, né? Como é que o Rubão ia chegar? Como é que o Rubão ia chegar e ia bater porta em porta? Aí eu mesmo aprendi a fazer o site, né? Pelo Google? Na verdade Work? WordPress? Não, pelo WordPress, exatamente. Aprendi a fazer o site e aí eu me lancei nas redes sociais. Hoje eu acredito muito nas redes sociais. Me lancei, foi aí que eu comecei a ganhar um campo mais rápido. Eu lembro até hoje da primeira venda que ele teve, pra você ver como a nossa vida foi muito pela difícil, internet, né? A venda de climatizador, sim, pela internet. Ele nunca, acho que pegou dinheiro na mão. A gente tava passando aquela época muito aperto mesmo, sabe? De não ter... Dificuldade mesmo, assim. A gente comia arroz e feijão, dificuldade. E ele chegou com a primeira venda, a comissão da Anaport, a comissão do climatizador. E ele chegou com o dinheiro assim, olha aqui. Aí ele jogou no chão assim pra gente, assim, na família, assim, sabe? Comemorando, assim. Porque... Destravou, né? Foi uma venda que eu fiz na Refrico, pra Balboa, cerveja Bamboa. Eu vendi, parece que 6 climatizadores lá. E eu peguei à vista o valor da entrada. Ela foi 9.500, não esqueço, cara. E eu saí de moto, chovendo, aquela chuvisco. E eu saí com aqueles 9.500 no bolso, dando glória a Deus, né? Dando glória a Deus, tal. Eu cheguei em casa, joguei em cima da mesa, assim. Foi uma coisa assim... Uma alegria, né? Uma alegria também. São coisas assim da vida, assim, rapaz, que a gente passa e, sabe, e vai acontecendo e vai... Isso é muito interessante, tipo assim, pra mim que tô 7 anos no marketing, o meu maior problema quando eu sento com um empresário é
desmistificar a cabeça dele de que a internet é um gasto, de que o Google ADS é um gasto, de que o site é um gasto, de que o Facebook é um gasto. Em fazer ele entender que aquilo ali é um investimento para a própria empresa dele, para o negócio dele. E como eu falei um pouco antes aqui no off, eu fui numa reunião com um rapaz de ar climatizadores, e a gente teve uma reunião, até cheguei em casa, comentei com a Lavínia, né? Cara, a gente riu um monte, eu e o Júnior que estava comigo lá, o Júnior Amorim, ele geralmente vai comigo nas reuniões, ele que conseguiu essa reunião inclusive. Aí a gente tava conversando e tava falando sobre redes sociais, ele falando sobre o sócio dele, que o sócio dele, pra ele, dinheiro em redes sociais é jogar no lixo, o cara não investe R$1, ele não quer saber de rede social, o negócio dele é porta a porta, vendedor, vai pra cima, rua, rede social pra ele não vende. Só que ele é um sócio que ele meio que acredita nas redes sociais. Mas por que ele acredita nas redes sociais? Ele começou a falar, cara, teve uma época que eu era vendedor e chegou um rapaz lá e esse rapaz criou um site lá. Aí, do nada, esse cara começou a vender mais que todo mundo. Ele engoliu todo mundo. O cara pegava as vendas de todo mundo e a gente começou a vender menos e ele vendendo mais. E a gente não sabia o porquê. Eu fui ver, o cara tinha um site, ele impulsionava lá no Google e tal. 64 anos, meu pai. E 60 anos. foi falando, eu falei, não, realmente e tal. Aí chegou um momento ali da nossa reunião que ele começou a perguntar, tá, mas aqui em Campo Grande, pra quem que você trabalha? Pra quem que vocês fazem marketing? Aí eu falei, Empório das Tintas, etc. Tem o seu Rubens da SR Peixoto. Quando eu falei, seu Rubens da SR Peixoto, ele, seu Rubens? Quem que é seu Rubens? Eu falei, o seu Rubens da SR Peixoto e tal. Aí eu mostrei pra ele a rede social sua ali, ele, cara, eu tô falando do seu Rubens mesmo. É exatamente dele. Ele que é o cara que começou a vender mais que todo mundo lá, porque fez um site. Por causa dele eu também fiz um site, por causa dele eu também comecei a impulsionar no Google. Então eu tive algumas vendas também por causa dele, só que ninguém tirava aquele cara do topo. Ele tava lá no topo sempre. Você pesquisava, climatizador, tava lá o seu Rubens lá no topo. Então assim, pra você ver, né? E eu fiquei muito surpreso. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Lavínia, eu conheci um senhor, né? Um senhor que ele faz o Google ADS na empresa dele. Eu cheguei lá, era ele quem fazia e agora ele tá passando o legado pro filho dele fazer agora, então a gente vai dar essa assessoria pro filho dele, ensinar o filho dele a fazer e tal. Então assim, eu fiquei muito chocado, porque tipo assim, é muito difícil pegar uma pessoa com mais de 50 anos que dá valor pra isso, e muito mais difícil achar alguém que faz, que tem a idade do senhor e sabe fazer. Se a gente, né, claro que a gente não vai fazer isso, mas se você não tivesse a Fly, você continuaria ali fazendo. Inclusive o senhor passou o bastão pro seu filho fazer, né, que é uma pessoa mais jovem, aprende mais rápido. Eu lembro, Felipe, que no começo eu usava muito Photoscape, né? Photoscape. Fazia muito bannerzinho no Photoscape. Ele fazia tudo, gente. A arte fazia tudo, né? Do climatizador, eu pegava a arte que já havia pronto da fábrica, da fábrica da Rotoplast, pegava e aí eu excluía lá, tirava logo. Tirava logo da fábrica, colocava o meu site, né? Olha só. Bicho, era águia, né? Design. Via, o que eu falei agora? Photoscape, sim, então, porque ele limpava, né? E eu fiz muito isso. Então, quer dizer, aí veio o Paulo, né? O Paulo já conhecia um pouco também, mas o Paulo, eu comecei a apertar o cara. O Paulo é muito preguiçoso, né? Assim, né? No bom sentido, assim. Ele sabe fazer, mas ele não gosta de fazer, não gosta de ficar sentado atrás de uma mesa. Não desenvolve tanto. Mas ele conhece bastante, hoje ele já conhece bastante. E eu comecei a ensiná-lo, a mostrar alguma coisa para ele, como que eu queria, porque eu sou bom de ideias, né? Tanto que eu cobro bastante da Lavínia, às vezes, né? Eu mando umas coisas lá, eu não sei como que às vezes eu peço uma coisa lá e ela pega, executa e faz. Isso aí é interessante. Sabe por que dentro de Campo Grande, essa parte aí de marketing das empresas, das agências de marketing, é meio deficiente, sabe? Hoje... Isso é no Brasil inteiro. É muito deficiente. O pessoal não... Você contrata, teve um amigo meu que estava da família, meu esposo lá de Balneário? De Balneário, que ligou para mim? Ele chegou aqui em Campo Grande e ele veio conversar comigo, eu comecei a conversar com ele, aí eu mostrei a nossa rede social, falei para ele que eu não sou de bater porta em porta, mano a mano, do porta em porta, vou fazer isso, precisa ser feito, até você que me orientou a fazer isso. Sim. E nós vamos seguir, nós vamos fazer isso aí também, que é um outro meio de buscar o cliente, de prospectar cliente.
E eu estava conversando com ele sobre isso. E ele falou, então, lá em Camboriú, ele tem uma loja, né? A esposa dele De tem uma roupa, loja. eu vi lá. Como é que é o nome da esposa dele? Na Avenida Brasil, Isabelle. inclusive, tá? Isabelle, No a centro Isabelinha, de a Balneário Belinha. Camboriú. A Isabelle, Eu não sei. Ela tem uma loja lá, Belinha, Na modas. Avenida Brasil. É. E aí ele estava me dizendo que tem uma pessoa lá que faz a rede, mas nunca fez um anúncio, não ensina ele a fazer o anúncio, não faz anúncio. Eu falei, não, mas você tem que pegar o Tem Felipe. que anunciar. Eu vou ligar agora pro Felipe. Liga. Seu aniversário. Tava no meu aniversário, Seu sim. aniversário comendo uma carne lá, não me convidou. E eu fui. E eu liguei pro Felipe, coloquei para conversar com ele. Sim, eu sei que ele conversou com tá muito contente com você, cara. Ele Ele viu ele- que realmente você conhece tudo, ali vai Sim, dar. não, e lá em Balneário Camboriú eu trabalhei com vários corretores, inclusive os maiores corretores de Balneário Camboriú, prestei serviço pra eles já, né? É. Então, Você tem uma boa referência. né? eu conheço muito corretor lá, muito corretor lá. A maioria quer trabalhar comigo, mas não quer pagar o valor que eu cobro, entendeu? Aham. Eles são terríveis, porque eu entendo eles, porque lá eles trabalham por comissão, né? E tipo assim, cara, às vezes é um ano pra eles venderem um apartamento. Porque Sim. lá o ticket é muito alto, é de 2 milhões pra cima. Verdade. Então é muito difícil fazer uma venda. E muitas vendas lá são casadas. Então a internet para corretor de imóveis, ele é uma pescaria. Você vai ter que achar o cara que ele já não tem um conhecido que é corretor de imóveis. É. Que lá é muito casado, um amigo vende pro outro Sim. e tal, e etc, entendeu? Inclusive eu tenho um corretor amigo meu, que pra mim ele o pai dele é um dos mais bravos corretores de lá. Porque ele nem trabalha a rede social, ele trabalha a amizade. Então ele prospecta o network dele. Então os amigos compram tudo dele. Por quê? Ele tá no meio dos caras que compram e vende. Então ele prospectou no orgânico e funciona pra ele. Entendeu? Então, tipo assim, mas os corretores de Balneário lá é meio ruim pra fazer marketing mesmo. Porque eles mas não querem. Eles não querem investir, né? Porque é muito inseguro pra eles, né? Você sabe o que é uma agência de publicidade tem que... É a mesma coisa do aporte. Você tem que ver a necessidade do cliente. É. Você tem que ver a dor do cliente. Sim. E a nossa dor era o quê? Era manter todo dia as publicações. Ativo. Ter um ativo. Os stories, tudo isso aqui. Manter os stories todo dia. Isso aí eu cobro muito, né? Então é uma coisa que o pessoal sabe fazer, mas tem uma certa displicência em fazer. Entendeu? Eu passei com outras agências já, por outras agências, e não estava realmente satisfeito. Eu sou sincero em falar, Sim. não tô, mas hoje eu posso dizer que estou satisfeitíssimo Que bom. com a Fly, com a Lavínia. Vocês têm nos suprido bastante. O Paulo também, que tem acompanhado bastante. O Paulo conhece também, ele tem acompanhado. Porque sempre no começo tem aquela cobrança, até você se alinhar. Hoje Sim. nós estamos, já completou um mês que nós estamos juntos, né? Já Nós estamos tá trabalhando. mais tranquilo já, né? Então, daqui para lá, vocês já vão nos conhecer mais, vocês já conhecem a nossa necessidade, já sabem o que a gente gosta. E a Stephanie, fala um pouco sobre isso, Stephanie. Não, e a internet ela é muito ampla, né? É. Uma das coisas que meu pai falou aqui sobre tá todo dia ali. A gente ainda é meio falho nessa parte, que são dos stories, que a Lavina fala, qual os stories? A Lavina fez Faz até o story. roteiro pra gente, Aham. né? Porque eu participei uma vez também do negócio de marketing que fala da empresa ter um pouco da humanização, né? isso. Mostrar um pouco ali os bastidores, porque as pessoas gostam disso. Hoje as pessoas, elas gostam, né? De ver a vida da outra pessoa, de ver como que é e tudo mais. Então, às vezes ainda a gente é um pouco falho nessa parte, assim, de estar ali todo dia, mostrando um pouco ali do escritório, do dia a dia do meu pai, como vendedor. E é uma coisa muito, muito importante para uma empresa, né? Essa parte da humanização. Sim, também. porque quando você tem um Instagram, por exemplo, vocês vendem portas automáticas. Não é um produto comum. Você não vai ter né? uma pessoa que todo dia vai procurar o teu feed pra ver porta. Sim. Não Não vai é ter um essa produto demanda. Procurar o que vocês estão fazendo. Então, tipo vamos assim, ver, cadê a você, Stephanie? Cadê o seu você Rubens? sai um Sim. pouco, né? Você vai sair um pouco do foco de que é uma empresa de portas, mas é uma empresa que tem pessoas, famílias, se conectam. Eu até li a matéria de vocês no Campo Grande News, e muitas das coisas que eu achei interessante ali foi o carinho que vocês falaram dos funcionários que trabalham com vocês, Sim. do vendedor lá de Dourados, que você encontrou ele, que tá contigo há um tempo. A forma que vocês abordam quem trabalha com vocês é uma forma muito familiar. Mesmo não sendo da família, é muito familiar. Então, isso é muito bom ter isso nas redes sociais, para as pessoas não entenderem que é só uma empresa. Não vende só porta automática. Sim. Tem propósito, né? As pessoas que estão ali, elas são alinhadas com o propósito de vocês, né? Sim, nós temos um parceiro que surgiu assim, amando de Deus, vou dizer assim, né? Que o Edivan chegou na nossa vida, na empresa da SR Peixoto, ele lá de Dourados, pra você ter uma ideia. O Edivan vem de Dourados, está na porta aqui. Por quê? Porque no começo,
nós sofremos bastante com instaladores de Campo Grande, porque todos eles tinham seus afazeres e tal, e isso aí trouxe uma certa dificuldade no começo. Tomei prejuízo para não dar prejuízo para o nosso cliente. Sim. Já houve montagem de porta, que a porta chegou a cair, entendeu? Nossa. Chegou a cair por mal instalação, coisa e tal. Até que surgiu o Edivan lá em Dourados, sempre trabalhando como serralheiro, ele fazia aqueles portões, e ele veio trabalhar com a gente, e dali surgiu uma parceria, uma amizade, e o Edivan é um cara muito eficiente no que ele faz. Isso aí, depois que o Edivan chegou na SR Peixoto, mudou bastante o nosso... Qualidade de serviço. qualidade O de Edivan é a Lavínia. Instalação. Tá nos bastidores também, mas é uma peça muito importante, que é a instalação. Né? A instalação de uma porta. Hoje, a gente gosta de bater muito na tecla, eu falo muito pro meu pai, bate na tecla do nosso diferencial. Qual é o nosso diferencial? A gente fala, né? A prazo de entrega, a instalação, a qualidade na instalação do produto. O produto pode ser ter a maior qualidade possível, mas se a instalação, o cara ali da instalação não saber, não estudar a forma de instalar, aí dá um prejuízo, dor de cabeça. Vocês cuidam até com o barulho da porta, né? Ah, gente... Vocês cuidam até se a porta vai fazer barulho ou não, se ela tá silenciosa ou não. Eu, quando eu vou gravar com vocês, Sim. aí a gente abre várias vezes, né? Abre e fecha a porta, aí um cutuca o outro, ó. Tá silencioso ali, ó, tá vendo? É isso aí. Então, esse é interessante, né? Tipo assim, é todo esse cuidado, né? Sim. Que tem num conjunto, né? Vocês 4, né? Que é você, a Stephanie, o Paulo e o... Rubens Eduardo. Rubens Eduardo tá hoje como ajudante do Edivan, né? Ou, inclusive, hoje eles estão lá em Corumbá. Estão lá em Corumbá instalando, olha só. O Rubens Eduardo também é um nosso caçula, né? O caçula da família. E ele tá chegando agora, chegou há pouco tempo. E ele já tá bastante animado, até casou, já arrumou uma casinha, tá morando. E, assim, um menino de 18 para 19 anos e já tá sustentando a família. Uau. Isso aí tá uma satisfação grande, porque é aquilo que eu vou repetir novamente. Deus, família, né? Em primeiro lugar. Então, a gente preza muito por isso. O próprio Edivan cresceu na vida também e nos ajudou a crescer. Então, isso aí é muito gratificante para nós da SR Peixoto, saber que nós temos, hoje até a Stephanie, inclusive a Stephanie também. A Stephanie, a história dela é o seguinte... Vai casar num lugar top em Campo Grande, né? Eu vou te contar a história da Stephanie. A Stephanie, quando eu comecei sozinho no casamento escritório... de milionário. Eu batia de escanteio e cabeceava. E a Stephanie, dormindo, eu chamava o escritório... Não, mas vamos lá, eu trabalhava, né? Eu era registrada, eu trabalhava no Kumon. Antes sim, eu trabalhava no Kumon, minha vida inteira foi no Kumon. Eu falo assim, eu fui aluna e fui auxiliar. E eu trabalhava registrado, e era na esquina de casa ali, o Kumon, e depois eu fui para outro, que era no Tiradentes. Então, ali eu tinha uma disciplina, eu tinha horário para cumprir, eu tinha... era carteira assinada, se eu faltava, né, já descontava do meu salário e tal. Aí, quando meu pai começou, ele ficou um ano sozinho, né, construindo a SR Peixoto ali. E eu trabalhando, meu irmão estudando, o Paulo, isso era tudo espalhado, né? Era tudo espalhado. Só que meu pai era o cabeça da empresa. Ele tinha um controle de tudo. Ele fazia orçamento, tudo que eu faço hoje, ele que fazia, né? Fazia orçamento, visitava cliente. Eu querendo que ela viesse trabalhar comigo, sim. E ela não acreditava. Não acreditava. Foi na época de pandemia. Na verdade, foi difícil pra mim, porque como era... O nosso escritório hoje, ele é no fundo de casa. Sim. Então, era difícil pra mim ter essa disciplina, assim, e ele era meu pai. Então, casa é sempre muito difícil. Então, ele é muito coruja, ele é meu pai, aí só faltava, ele não brigava, ele era razoável, assim, né? Acordava 9 horas, ia pro escritório, coisa e tal. Ficava com o notebook, assim, na cama e tal. Entendi. Um dia de frio eu não ia, não levantava, ficava na minha cama. Então, você sabe quando que ela foi pegar gosto pela SR Peixoto? Foi quando eu peguei Covid, né? Aí ficou tudo na mão deles. Eu peguei Covid, passei muito mal, quase morri. Foi um milagre de Deus eu estar aqui. Porque realmente eu fiquei em casa, fiz o tratamento em casa. Não cheguei a entubar, não. Mas fiz com oxigênio, fiquei 17 dias com fisioterapeuta, né, me acompanhando, tudo. Foi tratamento em casa, graças a Deus. E nesse mês que eu fiquei, um mês e quase 40 dias, que eu fui até me recuperar, porque você quando pega Covid, depois que você passa pelo Covid,
você parece que está aprendendo a andar de novo. Sabe aquela Você criança... tem quando todo um processo de recuperação agora do corpo. A perna fica mole, você não consegue andar direito. Nossa. Então foi 40 dias para me recuperar. Foi um milagre mesmo, né? Porque ele já tinha sofrido infarto, pré-infarto, né? Então, era no A maior saúde já é debilitada, era a né? nossa maior preocupação, né? Do Covid. Ele só ficou no oxigênio e se tratando em casa. Aí, como ele tomava conta de tudo ali da empresa... Agora alguém tem que cuidar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E a gente não tinha nenhuma outra renda, né? Era época de pandemia. Era só esse aí. Né? Era só esse dali que vinha nosso pão, né? De cada dia. E eu falei, e agora? Esse E... mês que eu fiquei para 40 dias, ela pegou gosto pelas coisas. Alinhou. Aí ela assumiu. Ela e o Paulo assumiu. O Paulo saiu pra rua, tirou as medidas, e ela assumiu, Uau. pegou gosto. Ela sentiu o gostinho de ganhar um dinheirinho. Na né? necessidade, Ela falou, né? Falou, é aqui, né? E eu sempre quis trazer a família junto, porque isso aqui é um legado que eu vou deixar para eles. Sim. É uma empresa que eles vão ter pro resto da vida, né? Se eu daqui um dia eu faltar, eu sei que a empresa vai continuar. Então foi esse processo assim que foi muito interessante na minha vida. E de ter passado por isso e deixado esse legado para eles. A males que vem pra bem, né? hoje, se eu peguei gosto, hoje, se eu tô trabalhando ali, hoje eu trabalho de verdade. Hoje eu posso dizer que eu trabalho, tá? Porque aconteceu isso, aí eu tive que assumir ali, eu e meu irmão. E tanto você quanto o Paulo são bem dedicados com a empresa, né? Tem um cuidado assim, né? Trabalhar em família não é fácil, Não é fácil, nunca é fácil, Eu falo né? que eu sou freio do meu pai, né? O Nunca é meu mentor e pastor, o pastor Carlos, ele mentoria a gente, vai lá uma vez por mês, ele vai no escritório, a gente conversa muito, troca muitas ideias, nos orienta muito. Bom, ele é um homem muito abençoado na nossa vida. E a gente vem crescendo, cara. Engraçado que, falando da pandemia, voltando na pandemia nós crescemos, cara. Muitas empresas grandes fecharam e nós fomos crescendo, Eu fechei na pandemia. Fomos vencendo, fomos vendendo portas, fomos crescendo. E graças a Deus, por isso que eu falo que a SR Peixoto é um propósito de Deus. Tá? Porque eu peguei isso comigo. Porque, na verdade, esse propósito, quando a gente fala, a propósito está sobre o Rubens, sobre como é que é o sacerdote da casa, entendeu? Isso que o pastor sempre me fala, e eu tenho essa consciência hoje. Porque hoje, Felipe, eu consigo ter uma identidade. Hoje eu tenho minha identidade espiritual. Sim. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Uau. Então, por isso que as coisas estão acontecendo. Fluindo, né? Fluindo. Aí, como a bênção está sobre a minha vida, ela repassa para os filhos. Ela transborda, né? Ela transborda, você sabe disso. Todo mundo, transborda. quem conhece Quem tá a em sua palavra volta, sabe né? disso. Transborda tanto para os amigos, para os parceiros, para os próprios clientes que compram com a gente. Transborda junto, Você pode olhar no nosso Instagram, nós temos testemunho de... a gente vê lá o pessoal, os áudios que eles mandam, né? Os áudios Muito que eles mandam, felizes. satisfação mesmo, prazer de ser atendido pela gente, prazer de ser atendido pelo nosso instalador. Então isso aí é muito gratificante. Isso aí não sou eu que sou o cara. Isso aí vem tudo de Deus. Se eu estou aqui batendo um papo com você, se eu já estou mais descontraído agora, tal, sempre tem aquele gelo na barriga, isso é fruto do Espírito Santo. Porque quando cheguei aqui, eu vim orando, pedindo para que colocasse essas palavras na minha boca, tá? Porque a gente fica um pouco nervoso, ansioso, né? Mas é isso, a vida é assim. A Lavínia pode falar um pouco sobre como é trabalhar em família. Os braços. Como é que é trabalhar em família pra vocês? Que é a família toda. Todos os dias, assim, praticamente desde sempre. Sai umas faíscas lá naquele escritório. Tem dia que sai umas faíscas daquele escritório, né? Porque meu pai, ele é muito ansioso, muito afobado, enérgico, assim. O bom que a Stephanie, Ela equilibra? O bom da Stephanie é que ela conhece muito da administração. Claro que ela agora está sendo alinhada, porque o nosso pastor, o mentor nosso, ele nos alinha. Ela tem, sabe, que tem que cuidar mesmo porque eu cuidando do financeiro, eu peguei isso pra mim, só que, tipo, eu só pagava e recebia, né? Tinha uma conta, eu pagava, beleza, vou pagar. Tem isso aqui, vou pagar. Mas eu não administrava aquilo ali, tipo, eu não analisava como era a situação da empresa, não tinha isso, não tinha me tocado nisso, na verdade. Numa conversa, o pastor me falou... Não acompanhava o fluxo de caixa, não acompanhava. Numa conversa, o pastor me falou, mas Tess, você só tá... Porque, assim, dinheiro entra e sai, né? Dinheiro entra e sai da conta. Se deixar mais Ao sai mesmo do que tempo entra. que entra, vai saindo. E se a gente não tiver o controle ali, não saber com o que tá gastando, não saber tudo as coisas, a gente vai sempre viver a mesma coisa. E isso é algo que a gente está mudando, ainda está trabalhando ainda, porque hoje a nossa empresa tem 4 anos, né? Ela é nova ainda, né? Sim. Assim, entre aspas, em comparação a outras grandes empresas. Mas, então a gente está mudando no começo, né?
Porque no começo meu pai tinha que escolher em pagar uma coisa ou ter comida em casa. Então isso foi gerando coisas que hoje a gente tá tendo que acertar, pagar algumas dívidas, Sim. né? Então, graças a Deus, nós estamos tendo vendas hoje. A gente tá quase não dando conta, assim, né? A gente vai ter que formar uma outra equipe de instalação, porque a gente tá quase não tá dando conta. Os orçamentos, assim, tá vindo toda vez e, ao mesmo tempo, de cliente querendo fechar. Então, isso é graças, né, a tudo que aconteceu. E trabalhar em família, voltando à pergunta da Lavínia, né? Eu sou o freio do Rubão, meu pai é enérgico e tal. Você é o freio. E o que o pastor fala, deixa eu falar o que o pastor fala. Ele fala assim, Rubão, não, 0 para administrativa, nota 5 para administrativa, né? O seu lugar é venda, e é muito difícil para ele entender isso, porque ele Como gosta ele de ter tudo, o controle. Ele quer tá em tudo. Você vê que hoje ainda, apesar de vocês estarem Volte acompanhando meia, ali o Google Ads, né? Sim. Ele ainda fica lá no computador vendo lá. Ele ainda entra lá. E isso me tira a paciência, porque era pra ele estar na rua vendendo, fechando o orçamento, e ele tá lá. Não tá de todo errado, né? Porque tem aquele ditado, é o olho do dono que engorda o gado. É, tem que estar muito cuidando. É verdade. Isso é importante. Isso é Você importante. sabe que eu tive o meu segundo infarto, né? Há 3 anos e meio eu tive um, coloquei 2 stand, e agora, há pouco de questão de 1 ano, nem isso, 8 meses, 8 meses, eu tive o segundo. Isso é fruto de quê? Fruto da ansiosidade. Muita coisa, né? E fruto do estresse, entendeu? Então, depois que eu tive esse infarto, eu me desacelerei um pouco. Veio aquele negócio, propósito. Qual que é o seu propósito? Bom, você precisa estar vivo, você precisa você precisa deixar seu legado, ainda não está, né? Tá E alinhado. Deus dizendo isso para mim. Porque se ele me deu aquela parada de novo, é porque eu estava demais, porque eu estava muito envolvido, eu estava muito estressado, eu estava muito cheio Carregado. de coisa. Querendo, né, sabe? E tipo assim, parece que eu não confiava da Stephanie. Não confiava. Não deixar ela tomar conta. É. Foi aí que o pastor foi trabalhando isso em mim, eu fui trabalhando com o Espírito Santo, e isso aí eu fui vendo que eu precisava deixar da mão dela. E hoje eu deixo. Hoje eu não me envolvo, hoje eu fico sossegado. Hoje às vezes eu comprar alguma coisa, ele, hoje, agora não. Desacelerei. Eu acho que até que eu estou deixando... Até demais. Porque na verdade, tudo que a gente gasta é lançado. Até a Juju... Fluxo de caixa. A Juliana, ela lança tudo do fluxo de caixa. Se eu comprar na gasolina, abastecer o carro, eu já pego a nota, já tiro foto, já mando, já vai para o escritório de contabilidade, que é o nosso contador que cuida, o Célio Contabilidade. Um cara muito, muito bom. Célio, um abraço. E então a gente está assim, tudo é lançado. Então, eu poderia chegar no final do mês e começar a cobrar relatório para me ver onde tá, como é que está gastando tudo, mas eu não faço isso porque eu confio na minha filha, eu confio na Stephanie. Então, isso aí tem me dado uma paz, uma serenidade. Te deixando desfrutar mais a vida também, Desfrutar mais a vida. Então, é isso que eu quero, né, hoje, é continuar trabalhando. Eu sempre digo que eu vou trabalhar mais 5, 10 anos no máximo, 5 anos. Aí depois a Stephanie só vai ficar mandando dinheiro para minha conta, eu vou ficar só Vai ficar viajando. Aposentado, viajando, em Dubai, curtir as férias, nas Maldivas, né? E assim, a gente passa por esse processo também de ter a família um pouco perto. Eu recentemente trouxe meu cunhado de Camapuã para trabalhar com a gente, né? Então nunca é fácil, porque é esse negócio de sair do conforto que é a parte mais difícil, né? De entender que não é família só. que ele é um trabalho, que ele tem hora, que ele tem regras, que ele tem uma prestação de serviço que ele tem que entregar. Aí, mas todo dia eu chego nele, olha, Andrew, como é que tá o teu horário? O que você já fez? Você já se regrou? O que você vai fazer? Ah, mas eu produzo mais à noite. Não, tudo bem, tu produz mais à noite, então você troca a tua manhã pela noite. Então você trabalha à noite, de manhã você descansa, faz seus deveres de casa, à tarde você volta a trabalhar e finaliza a noite. Mas faz o seu horário para que você produza, porque senão você vai deixando, vai procrastinando, você não produz nada. Aí chega na hora de cobrar, a gente vai cobrar. Aí vai ficar bravo porque a gente tá cobrando. Você não fez o seu dever. O Felipe ainda é um pouquinho mais mole que eu. Eu sou bem ainda leve. Cobro mais. A Lavínia é muito dura, a Lavínia é muito dura. O Felipe cobra menos. Eu converso, a linha né? dura lá também é a Stephanie. Não, eu converso, porque tipo assim, a gente que discipula pessoas, tem pessoas que você tem que ter um jeito de falar. Porque que nem a Lavínia, do jeito que ela fala, já bloqueia ele. Entendi. Na hora, ela já dura. Ele já olha pra mim e já vi que ele tá bloqueado, já não quer ouvir mais ninguém. Porque o Felipe é cunhado, mas é praticamente pai ali. Aí eu chamo ele no já canto, vai como se fosse correr pro colo do pai. converso com ele, falo, mas ela tá certa, você tem que, né, você tem que se regrar. Eu tô falando pra você já há vários dias pra você ter regra.
Tem 22. 21? Ah, 21. Ah, Então, ah, tipo assim... O Rubens Eduardo tem... O Rubens Eduardo é a mesma coisa. Mas só é difícil assim porque é família. É. O Luiz Eduardo, ele, Entendeu? ele tem mais dificuldade de entender isso. Ele acha que... Ele não vê a SR como uma empresa onde ele trabalha. Né? Ele vê como a empresa do pai, da irmã. tô ajudando Ele o acha pai que e a tem que irmã. aceitar tudo. Tem que aceitar tudo. Mas Uma hoje... desculpa, um atraso, isso é complicado. Eu acredito muito, sabe, que na transformação dele, na mudança dele. O Rubens Eduardo é um menino de um coração tremendo, assim. Ele é um bom filho. E eu creio que, assim, que ele tá pegando gosto No amadurecimento vai entendendo, né? As tem pessoas 18 amadurecem. anos ainda. Tem né? 18 anos e tal. Meu Deus do céu, com 18 E- anos ele tinha um pingo de responsabilidade. Ele já tá aprendendo a cuidar da família, sabe? Isso é bom, ele ter então, casado cedo é, também é bom, responsabilidade. Traz responsabilidade para ele. E eu estou muito feliz com o Rubens Eduardo, porque hoje ele saiu, ó, quer ver, ó, quinta e sexta, a gente estava instalando no porto do aeroporto, 3 portos. Dali, quando foi sexta-noite, eles foram para Dourado, dormiram lá, na casa do Edivan. Foram- Aí quando foi no sábado de madrugada, foram para Nova Andradina, instalaram 2 portas lá. Aí voltaram, ficaram domingo em Dourados. Aí hoje saíram, foram para Corumbá. Corumbá. Estou instalando 3 portas em Corumbá. E aí volta para cá. Então, quer dizer, eu pago para ele por instalação. Ele é por instalação. Ele produz e ganha, Ele né? produz e ganha. Isso Quanto é mais bom ele porque produz, dá incentiva, né? Sim. Então, tá muito prazeroso atender ele assim. E o cuidar futuro dele é ser um instalador nosso também. É. Né? O futuro É como você falou junto agora há com o pouco. Edivan. Nós estamos formando uma nova equipe, porque já tem necessidade de formar uma nova equipe. Já tá na época assim de a gente Crescer, né? Crescer. Nós estamos projetando aí para um crescimento grande. Nós precisamos ter uma outra equipe, né, que seria o Edivan, uma equipe com um ajudante e uma outra pessoa que já está sendo levantado, inclusive por Deus, um homem tremendamente de Deus também, que está chegando para trabalhar junto com a gente. E aí vai formar a segunda equipe. Você imagine aí, a gente com 30, 40 portas no mês para instalar, entendeu? Uma pessoa não dá conta, pessoa né? só não dá Não conta. dá Interessante conta. que às vezes, nas medidas tal, de vez em quando eu já errei, né? Aham. E ela não deixa passar em branco, não. Ela pega e... É ó, um não- prejuízo, não, na verdade, ele Aí, sofre. Aí esse dia aconteceu, dela errado uma medida. Ah, Ela errou, não nossa. sei o No que. Ela pedido, errou errei no pedido. do pedido. Nossa. Aí quando eu cheguei lá, a minha esposa falou, ó, a Steph tá chorando, vai lá ver o que que é. Nossa. Aí eu cheguei lá, ela tava chorando, né? Aí eu falei... Um erro. Ela errou. que eu não gosto de Aí, errar. aí eu acho que ela estava esperando. Mas é um erro. Meu pai vai chegar e ele vai me comer viva, né? Então, e ela chorando ali, eu cheguei, cara. Hoje eu posso me dizer que eu sou eu já tenho minha identidade formada em Cristo, como eu te falei, né? Hoje eu consigo mudar alguma coisa. Aquele velho Rubão vai saindo aos poucos, vai tirando os carrapichos aos poucos. Aí eu falei, puxa, mas eu não posso dar bronca nela aqui, né? Eu vou ter que mostrar o outro lado de quem sou eu hoje, né? Entendeu? Aí eu cheguei, o que foi, filho? Pai, eu errei aqui, então, não sei o quê. Falei, filho, isso aí acontece, isso aí do dia da gente, do dia a dia acontece. É a mesma coisa que o pai tá na correria durante o dia, e eu passo o sinaleiro aí, tomo uma multa, vem uma multa, mas é por causa da correria. Sim. Esse dia eu estava indo na Lua de Coelho ali, com ela, conversando com ela, quando eu vi, passei a 55 por hora, né? Lá vem uma multa. Então são coisas que acontecem. Na Então isso aí que distração. aconteceu com você, isso aí não é nada, fica Não, mas tranquilo. isso foi um pedido de uma porta errada. Então, qualquer medida errada ali é um prejuízo, né? Porque as portas, elas são sob medida, né? Sim. Então, Tem como botar a medida errada. Não existe isso. a Quando gente produziu vende lá, e já não tem pede, mais jeito. Já era. não tem mais Vai jeito. ter que vender ela naquela Por isso medida. que eu cobro muito dele. Que quando eu errei, eu falei, meu Deus do céu, como que eu errei? Porque eu não gosto de errar nisso, porque Sim. eu sei que é um prejuízo. Porque Sim. se pediu errado, tem que pedir de novo outro tamanho. E eu tinha invertido largura e altura. Nossa. Aí aconteceu isso, aí ele falou, né? Vou trazer um chocolate pra você se acalmar, isso chocolate, acontece, cara. A isso gente é vende a muito porta bom. rapidinho, aí eu errei mais um, que era o mesmo erro, mas aí Deus é tão bom comigo que bateu o mesmo que era dar errado no anterior. Nossa. Aí deu vendeu. certo. É, Aí usou a vendeu. outra, Eu usei a Aí outra que eu vendeu. tinha errado. E assim, uma especulação minha, né? De alguém. Acho que até uma coisa que a Lavínia comentou comigo, né? As portas automáticas, o investimento dela é praticamente o mesmo investimento que botar um portão normal na minha casa com motor.
Porque só o nosso portão ali, a gente pagou 3 mil reais no portão, aí vai colocar mais motor, mais negócio Mais ali, a vai dar pintura. Mas É, mão vai- de vai- obra, uns 7 mil salário. reais eu vou ter de gasto pra ter um portão do tamanho do meu ali. É, Que é basicamente como comprar uma porta automática, quase É. o mesmo investimento. E a modernidade de uma porta automática é completamente diferente de um portão. O quanto ele é mais bonito, o quanto ele é mais moderno, o quanto ele é mais apresentável é imensurável. Então, assim, vai chegar um dia que a SR Peixoto vai estar no residencial, entende? Vocês têm essa projeção de... Para chegar no... É, Sim, sim. Esse tipo de porta, ela só não serve para portaria do conjunto residencial. Por quê? Porque ela não é, o motor dela não é de alto fluxo. sim, Ela tem um certo tempo para abrir. Os Sim. portões basculantes, os portões da vida aí que tem, eles são mais rápidos para abertura. sim, por causa da engrenagem. Só porque a vida útil também é bem menor, dá mais problema, coisa e tal. Um motorzinho numa porta de rolar dessa, a vida útil dele é 8 anos. E não dá Nossa. problema. O fornecedor dos nossos motores, eles dão 1 ano de garantia, direto com o fabricante, 1 ano de garantia. A SR Peixoto passou a dar 2 anos, por conta de que, para dar uma satisfação maior para o cliente. A nossa garantia do motor é 2 anos. Entendeu? Nós assumimos, qualquer problema, deu problema, nós pegamos o nosso motor de reserva, vamos lá e coloca outro. Então, isso aí é para trazer um diferencial no nosso atendimento para o cliente. Então, você perguntou dos condomínios residencial, a gente já entrou no Dama, nós temos portas lá no Dama. nós Inclusive temos eu vi porta automática no Dama e imaginei que tinha sido vocês. Meridian, no Meridian, Alphaville, Por quê? Porque Terras as do portas, Golf. portas de garagem. Portas de garagem. Exatamente, a porta de garagem Porta no de residencial, garagem. na casa. É. A minha casa, por exemplo, não tem uma abertura, um fluxo tão grande de portas, Aham. de portão. Volta e meia entra carro, volta e meia a gente entra pra sair. É, Mas também tem a opção de ter o portãozinho, né? Igual eu vi lá no outro Sim. lugar, um portãozinho que você abre com a mão ali, portão fecha. social feito com a própria próprio lâmina, né? material, com a própria Fica lâmina. bem, esteticamente bem bonito. Muito bem... bonito. Eu vi na clínica lá, né? Que a Hoje gente nós foi estamos, gravar. por exemplo, você quer ver uma referência boa nossa? Nós fizemos um portão de 8 metros, 8 por 2,80, Grande, hein? lá no Terras do Golfe. Terras Uau. do Golfe. Então, lá é um condomínio lá muito de primeira qualidade, de primeira linha, né? Lá você sai em depressão. As casas lá. Quando você é pobre. Você é xingado em pobre várias línguas. Alphaville nós fizemos. E nós atendemos também, o Felipe, em multinacionais, né? Nós Uhum. atendemos, nós já chegamos em multinacionais. Tempos atrás, uma coisa que me aconteceu assim, que nós fomos instalar uma porta numa fazenda de soja, e Sim. que tinha um hangar, o cara tinha um aviãozinho mini sim. jato, vamos dizer assim, um avião top mesmo. E nós instalamos uma porta no hangar do camarada. Nossa. Aí depois da instalação, já anoitecendo assim, eu peguei aquela pista e saí andando assim, e comecei a falar com Deus, agradecer a Deus, falar, olha onde o Senhor me colocou, né? Uau. Para quem andava entregando pizza, para quem andou entregando flores, sabendo Minha que tava- mãe vendeu pano de prato no semáforo. sabendo Uau. que eu estava passando por um processo de tratamento, sabe? Aí Pra dar valor, né, Aí eu estava naquilo. lá naquele hangar, naquela fazenda ali. Nós tivemos, então, isso aí foi assim... Deus colocou nós em tantos lugares que a gente nem imaginava. Forte Atacadista, a gente entendeu. Hoje a gente tem parceria Sicredi, com a né? O banco Sicredi. Sicredi. Eles são parceiros, realmente, nós. Tudo deles, eles passam pra gente. no centro Uau. de distribuição do Forte Atacadista, do Grupo Pereira, nós instalamos 27 portas. 27 Nossa. portas lá, né? Seccional. E outra também, uma grande empresa também, foi a Heise, né? Heise. A Heise, da Biosev, que é Empresa de álcool, açúcar, né? Sim. De álcool, açúcar. lá em Rio Brilhante, nós instalamos 12 portões lá. Então, a multinacional... eu fiquei assim, surpreso quando a gente foi gravar lá naquele do Forte lá, né? Sim. Forte. Que é 27 CD. portas. 27 É. portas. Que ela é uma distribuidora. É, E o usa centro as de portas. distribuição. Usa as portas automáticas, né? Eu trabalhei num centro de distribuição de gelo. E se abrir aquelas portas com a mão. Pra cima, aqueles negócios. E ter essa modernidade na própria empresa agiliza pra eles também, né? Sim. Segurança também. E falando em questão de segurança. Tem uma diferença de segurança dos portões normais, né? Esses portões pro o portão automático. Muda alguma coisa? Tem uma diferença na questão de segurança? Sim, Tem. tem.
A questão de da... travamento, uma coisa assim? A diferença que eu vejo assim de um portão é o tempo de abertura, né? Não é tão eficiente, rápido. tão rápido, porque as indústrias já estão pensando em lançar um motor speed, que abre com mais velocidade. Nós montamos um portão lá em Bela Vista e para uma juíza. Inclusive tem um áudio dela, um feedback. Um feedback dela agradecendo, ela ficou muito satisfeita com o portão. Só que ela perguntou se depois de instalado, se não podia fazer com mais tempo, porque uma juíza, ela chega na ponta do portão para acionar o portão para ele abrir mais rápido, ela poder entrar mais rápido. Sim, por questão de segurança dela mesmo. Isso aí é ainda uma coisa ainda que estão estudando, lançar um motor speed com uma maior velocidade. Aí quando lançar esse motor speed, a gente traria em cima das residências. Aí sim a gente investiria. Então talvez o que bloqueia a residência é essa velocidade da abertura. Sim, que chega a 23 segundos, né, para a abertura dele. 23, a gente tem na nossa casa, né? Sim, eu vi lá na casa de vocês. Eu não acho demorado. Tipo assim, na questão da juíza, que é uma questão né, ímpar, né? Não é em todos os lugares, sim, é uma questão de agilidade. Eu acho que um portão residencial em casa mesmo, né? Claro que o mal do ser humano hoje é tudo muito rápido, né? Sim. Que é tudo muito depressa, muito tal, mas, 20 segundos pra abrir um portão... você nunca está satisfeito. Pô... E eu acho, assim, vamos dizer assim, para um residencial, assim, para minha casa, por exemplo, um portão que ele abre e fecha muito rápido, eu acho ele até perigoso. Porque, tipo assim, quando ele demora, você ainda consegue fugir, controlar, segurar alguém, tirar a criança. Agora, se você não tem esse muito rápido, eu acho que ele se torna, às vezes, até uma coisa meio alarmante, assim, para quem tem criança, por exemplo, né? Sim. Os portões automáticos que são de segurança, para salas comerciais... É fantástico, né? Pra quem tem essas portas blindex aí, os caras quebram e roubam, né? Agora as portas automáticas... Eu não sei aqui, mas lá em Balneário Camboriú, na época da pandemia, os caras quebraram muito o vidro de loja pra entrar nas lojas e roubar. Quebraram. O meu tio Lola, né? O apelido dele, né? Mas é o Jonatas Carneiro. Ele cuida dessas lojas lá na Avenida Brasil, inclusive onde tem a loja de roupa do tua parente lá. Então, meu tio cuida de várias lojas ali, ele faz segurança privada ali, então ele fica ali na frente das lojas a madrugada inteira enquanto tá fechado pra cuidar. Então, assim, as lojas dele ninguém quebrou, que ele cuidava, porque ele cuida, então o pessoal sabe, e ele desce o cacete. Fica perto da loja, e ele tem o aval dos guardas lá, ele segura, chama o guardinha já leva preso já. Entendeu? Então o pessoal já tem um respeito por ele ali. E eu já trabalhei com meu tio, trabalhei um bom tempo, alguns anos com meu tio como segurança privada. E, cara, nessa época de pandemia, porque não tinha um policiamento tão correto. E, o pessoal tava meio na necessidade, muita gente passando fome. E o negócio, assim, tem bandido que o cara, ele só é maldoso. Aí, cara, mas era em muita gente. Era tipo uns 15, 20 cara que vinha com tijolo e pedaço de pau e quebrava o vidro, entrava, roubava com alarme e tudo e ia embora. E você acaba dando prejuízo. Cambada como? Em vez de ter investido numa porta automática, já dá prejuízo. Se ele tem a porta automática, eu duvido que entrava. Vai pensar 2 vezes antes de quebrar. Porque com tijolo você não vai quebrar uma porta de ferro. Nem Por isso que eu acho muito interessante que às vezes tem dúvidas, né? Nessas salas comerciais, de instalar a porta ou por fora ou por dentro do blindex. Eu, particularmente, prefiro que seja por dentro, porque aí o bandido vai ver lá que tem uma porta de aço dentro do blindex, ele não vai nem tentar quebrar, porque até disparar o alarme, até ele ir lá quebrar, vai fazer um barulho muito e tudo mais, dá muito trabalho, ele já desiste. Né? Aí, por fora ele pode até pensar em tentar. Por fora ele pode até... porque ele pode tentar abrir a porta e depois quebrar o vidro, né? Mas sim, pro comerciante é uma segurança a mais muito forte, né? Sim, a porta vai dar um trabalho pro bandido. Ela, além de ser bem segura, ela tá numa modernidade, né? Porque ela... Sim, a beleza, né? A estética, né? Do espaço também, né? Você imagina um portão de uma residência. Quando aquele portão abre, ele abre para fora, né? Sim. Hoje em dia acho que já não pode, não sei. Tem uma lei da prefeitura. Não pode mais para fora, é só para dentro aqui. Por causa das pessoas passando na calçada, pode pegar na pessoa. Tem vários vídeos do portão engolindo os outros, distraído do celular. Tem o meme da mulher que entrou dentro da casa com o portão fechando. E esse negócio do abrir para sempre, porque eu quero pôr na minha casa, né, Lavínia?
Porque ele não ocupa tanto espaço. Não ocupa espaço. E uma coisa que o senhor falou que é muito interessante, não é necessário que eu faça uma coluna para ter ele. Em cima, Não, né? Só as colunas laterais já Sim. sustentam ele para ele rolar. Até porque a peça dele são várias fitas, né? De aço, que elas se encaixam. Então, São lâminas de aço. São lâminas de aço, então E o muito importante é que são interessante. galvanizadas, né? Ela não enferruja, né? Não enferruja. Não é que nem um portão. O portão enferruja. Você A tem que vida tá útil de um pintando. portão comum desses que tem na vida aí nas casas eu acho que 4 anos, 5 anos, 6 anos. O cachorrinho vai lá, começou a fazer xixi no portão, Acabou. ele já enferruja. E a porta de aço não. A porta de aço ela não é galvanizada e tal. Ela Você não, só lixa e pinta, né? O resto da vida. Ela veio com pintura eletrostática, É, né? Direto da fábrica. Aí você falou uma coisa muito difícil pra mim. Ela veio com pintura... E como é que é o nome daquele negócio lá que você vê de fora? Porque vê Transvision, perfurado. tudo? Transvision. Transvision. Modelo, perfurado. tem 2 modelos. Esse é bravo. Transvision perfurado, geralmente é mais indicado para as vitrines, né? Uhum. Mas também tem gente que gosta, acha mais bonito, perfurado, que você vê do lado de dentro. A gente foi lá no... Foi, no lá na clínica, né? Senac, Senac. que tinha também. aquelas luzes lá que deu Cara, um Senac, efeito massa ali Que no... incrível. no Olha, perfurado. aqui, ó, pra você que não conhece a porta automática, vai um dia no Senac. Onde é que é esse Senac? Ali na 26 de agosto. Perto. Na 26 de Em agosto. frente ao Horto, quase. Cara, eu não sei qual horário que eles fecham, abre ali, né? Mas o segurança lá, ele fechou pra gente, ligou as luzes de dentro. Tem a foto no Instagram, não tem? no Instagram. Tem o vídeo que a gente fez lá no Instagram. Cara, que lindo que fica, Sim, né? Tá muito bonito, é um efeito Muito muito, bonito. bonito. O Decoff também, tem um vídeo do Decoff muito bonito, ele fechando assim, porque a iluminação de dentro, Sim. nossa, A iluminação de dentro dá uma Perfurado. vida muito... sim. A maioria dos condomínios de loja que a gente tem feito é com essas portas Transvision. as perfuradinhas. Até porque são instaladas por lá de dentro, né? E para deixar uma luz acesa, tudo. E traz uma segurança, porque, como a Stephanie falou, eu repito, a pessoa que vai chegar ali, vai olhar que tem uma porta por trás de aço, ele não vai querer quebrar o blindex. Não vai. Não vai querer, não quer. Só se for um vandalismo, né? Por vandalismo. Mas não pra roubar, não Mas pra fazer... Nós temos uma história, assim, o que aconteceu ali na Espípica Laje. Você vê que é uma avenida super famosa, um bairro Sim. nobre ali, perto da TV Morena ali. Tinha 8 portas ali para ser feita. O construtor, construtor não, na verdade quem administrava o condomínio, fugiu o nome dele agora. Muito meu amigo ele. E ele estava insistindo com o proprietário para colocar as portas automáticas. Né? E o proprietário, acho que um senhor japonês, inclusive, não queria. Aí conseguiram alugar uma sala. Alugou uma sala. Isso passou um ano nessa história. Não coloco, vamos colocar, não coloco. Aí uma senhora, em plena pandemia, alugou uma sala e colocou lá vendas de roupa, uma loja de roupas. Os caras foram lá, quebraram o blindex, entraram, roubaram R$38 mil de mercadoria dela. Nossa, o prejuízo. Ela fechou a loja, ela nem mudou para outro lugar, porque em plena pandemia já estava difícil. Ainda tem um O cara limpou prejuízo a de loja. 38 mil? Limparam a loja dela. Foi aí que despertou que o corretor conseguiu, estou tentando lembrar o nome dele do corretor, conseguiu convencer o proprietário de colocar as portas. Colocou, rapaz, não levou um mês. Alugou Tava tudo. tudo alugado. Hoje você passa Claro, ali. porque segurança, Hoje né? você passa ali, tá O todo comerciante alugado. quer essa segurança, né? É um Sim. diferencial. Principalmente, tipo, o corretor, ele ofereceu uma sala comercial que tem a porta automática. Pô, e o fato de ser automática também é a agilidade, né? Com Pô, é certeza. extremo... Meu, é muito chato tu ter que subir um negócio pesado pra cima, depois Não, ter que ir lá E descer. o diferencial também da porta automática é que as portas manuais, elas só podem ser feitas até 2,5 metros, porque se ela ser feita a mais, ela já fica Não, pesada, já é impossível já de não você... sobe. Agora, a porta automática, ela pode ser feita... Tem 8 até, metros, né? Até Fez 10 ali, metros, até ele já 10 fez metros. 10 Faz metros até já. 15, mas nós não Não gostamos de aconselha 15. muito. É, a gente não, até 10 10 metros metros. seria o suficiente. o sim. suficiente, sim. Porque um vão de 5 metros, você precisa pôr 2 dessas de manual, de levantar com a mão. Você precisa colocar 2. Sim. Então já encarece. Já Você encarece, põe uma só, porque já às é um vezes o gasto cliente maior. chega, me coloca, por exemplo, já tem muitos casos, uma porta e uma vitrine. Aí o cara está achando que vai colocar uma porta aqui e uma porta aqui. Eu falo, não tem necessidade, para que você vai gastar, queimar dinheiro? É. Coloca uma porta só, Inteira. você vai colocar um motor só. Olha, Então, a economia que ele vai ter também, além da economia, a segurança, a modernidade. lá bonito. como é que é o nome daquele condomínio lá? Que desce lá no Paraty, lá. Da Rua da Divisão, Na né? Rua da Divisão, lá embaixo, que sai lá no museu, nós fizemos 15 portas. 15 portas ali. Tem um caso ali, tem uma bem de esquina ali,
que tem entrada, vitrine, vitrine e vitrine. Nós colocamos 2 portas. Colocamos portas de 8 metros lá para cobrir as 2 vitrines. Nossa, 2 portas. Entendeu? Foi. Ficou Ficou bonito, ficou seguro. Então, E era o mesmo caso do outro, né? Que ele não colocou no começo a porta. Aí ele até falou, aconteceu o traído mais bandido do que, do que gente aqui pra alugar essa casa. Né? Bandido que gente é triste. Né? Aí resolveram colocar e fecharam com a gente também. E é isso. É um mercado muito grande, né, Lavínia? Um mercado muito grande. É uma coisa que vocês fizeram pensar, que eu tô gostando de pensar isso, daquele que você falou pra gente, da Campo Grande, né? Quantas população tem sim, em da Campo porcentagem, Grande? né, Quantas que eu preciso porcentagem refletir sobre. conhece a SR Peixoto? Hoje, se a gente pensar, nem 1%, né? Campo Grande tem quantos habitantes? Então, É que eu sempre faço esse exercício, né? Isso é uma coisa que, como eu falei, a Fly, a gente não tá preocupado só com as redes sociais, tá preocupado com vocês como empresa, do crescimento de vocês, a expansão de vocês em todas as áreas. Com o seu Rubens, ele é um processo ao contrário de todos, porque ele é um cara que já acredita na internet, mas ele é um cara que não acredita na rua, sim. entendeu? Aí eu sentei, aí ele deu a aula dele de por que ele não acredita na rua, né? Não, porque não? Eu sempre cuidei na internet, sempre vim demais, os caras na rua lá penavam e tal. Aí eu Perda de tempo. Aí eu fiz o exercício com ele da aula, né? Tipo assim, ó, seu Rubens, esse aqui é um panfleto na rua. Eu sou entregador de panfleto. Então, eu estou entregando panfleto. Vai ter pessoas que vão me ver, vão saber que eu estou entregando um panfleto e vão embora. Vai ter pessoa que vai vir, vai pegar o meu panfleto, vai ler, saber qual é o produto, amassar e jogar no lixo. Vai ter pessoa que vai vir, vai pegar o panfleto, vai ler, vai guardar no bolso e futuramente ele vai ser um consumidor do meu produto. Na internet é a mesma coisa, só mudou o local. Porque quando eu faço um anúncio, algumas pessoas vêm e rolam pra cima. É o cara que me viu entregando o panfleto e foi embora. Não me deu moral. Vai ter o cara que vai clicar no meu anúncio, vai ver, vai perder o interesse em algum momento ali e não vai nem conversar comigo e vai embora. É o cara que pegou o panfleto, amassou e jogou no lixo. E vai ter o cara que vai pegar, vai clicar no meu anúncio, vai entrar em contato, pedir o orçamento e vai ter o orçamento. Sim. É o cara que pegou um panfleto, viu, guardou no bolso. Entendeu? Então, é o mesmo processo, só mudou o lugar. Tem que ter os dois, né? Então, assim, ó, se você quer crescer, você quer que a sua empresa ela expanda, você quer que a sua empresa seja a maior da sua cidade, você tem que estar em todos os lugares. Sim. O outdoor, coloca a tua empresa no outdoor. É o panfleto, coloca o menino entregando panfleto, é o cartão de visita, o teu representante comercial tem que estar nos comércios entregando seu cartão de visita, deixando seu contato, porque isso aqui não é imediato, ele é médio e longo prazo. O cara não vai comprar agora, mas ele sabe quem você é. E por mais que ele não compre num churrasco ele com vai os ter alguém amigos, pra indicar. como lá que aconteceu na sua família. Tá conversando com a sua família, você me conhece, você conhece a minha empresa, certo? Você viu uma dor que o seu parente tinha, de que o marketing pra ele não funciona. Exato. Mas você me conhece, o que você fez? Não, vou ligar pro Felipe aqui agora. É a mesma coisa o cara que vai pegar a sua porta automática. Eu quero botar uma porta no meu comércio, eu fui roubado, aconteceu uma coisa. Cara, certo dia eu peguei um panfleto da SR Peixoto. Entendeu? Então ele vai lembrar, ele vai ter aquele insight do panfleto que ele recebeu na mão. É a mesma coisa. Então, é como esquerda e direita, internet e rua. Na política funciona assim, o cara que é da rua ele acredita na internet, o cara da internet não acredita na rua. Sendo que os dois, eles fazem parte do mesmo propósito, eles juntos se complementam. Sim. Entendeu? Então eu sempre faço esse exercício com o cliente. Cara, se você não acredita na internet, você tem que entender que a internet ele complementa o seu trabalho na rua que você já faz com excelência. Se você não acredita na rua, você tem que entender que a rua também vai fazer o trabalho. Porque a internet, ela não é ilimitada. Ela é limitada. Sim. O problema é que as pessoas acham que ela é ilimitada. Não, ela é limitada. Ela você tem um a gente acha público que que ela vai alcançar. E depois que você alcançou esse público na internet, porque é aquele negócio, seu Rubens, quantas pessoas de 60 anos tem Instagram? Instagram? Nossa, Muito pouco. Muito. E como é que você vai alcançar esse cara? Eu. E como é que você vai alcançar esse cara? Menor ainda. Como é que você vai alcançar esse cara? Verdade.
E hoje já são empresários, já são donos de alguma com coisa. 60 anos já tem uma Facebook, vida Sim. projetada. Tem Facebook. É um cliente quente, né? É um cliente que ou ele já é empresário, ele já é dono do próprio negócio, ele já é um cara já bem de vida, já estabilizado. É isso que eu falo do meu pai também, questão Entendeu? da rua, né? Às Esse cara vezes tá ele na nem rua. tá precisando, mas ele viu ali, Gerou interesse, gostou, tal, eu quero colocar. E tem dinheiro, eu quero colocar, pronto, fecha. entendeu? Então, Você não só nos convenceu sobre isso, me convenceu, né, na verdade, e que nós já estamos contratando uma pessoa para colocar na rua, pra para fazer fazer essa parte trabalho. da rua. O que ele vai fazer? Ele vai prospectar uma venda. Isso. Ele vai prospectar e depois vai a equipe, vai eu, vai o Paulo, nós vamos, né? Ter a Isso. conversa com o Porque cliente, apresentar. ele, na verdade, ele vai fazer, vai semear. Ele vai semear, ser o fazer. primeiro contato, o segundo é vocês de Foi aquilo orçamento, que né? você Pra me- não... foi aquilo que você me ensinou, que nós aprendemos com você, e nós já vamos começar a fazer, já era para ter começado a fazer. E eu sei que vai trazer muito resultado isso aí. Sim, com Porque vai ser certeza. porque isso que a Esther falou agora há pouco, quantos mil habitantes tem em Campo Grande? Vamos dizer, 1 milhão de A internet aponta 2,2 milhões de acesso na internet aqui em Campo Grande. É, De 2 contas no Facebook. Então, quantos mil habitantes tem em Campo Grande? 1 milhão de habitantes, um exemplo, né? Tem, mais ou menos. 1 milhão de habitantes. 10% de 1 milhão? 100 mil, né? 100 mil conhece a SRP 100 Show? mil conhece a Não. Então se for 10 mil, 10% de 100 mil. 10 10 mil. mil. Também Mas não. os 10 Também mil não. conhece a SRP Show? Também não. não. Então Aí o você mil vê- dos 10 você vai... Você vê que quão pouco nós somos conhecidos. E o quanto vocês E podem quanto crescer podemos ainda. crescer. Podemos Exatamente, é esse Então o essa exercício. mentalidade que a gente tem, que eu Exatamente. tenho, eu já tinha um pouco, né? Mas Somos- você trouxe... Você virou a chave da minha cabeça. Você agregou, você virou a chave da minha cabeça, da nossa cabeça, e hoje nós vamos... Hoje a gente quer fazer essa RP Show se tornar conhecida Ser a maior aí, de Campo ser Grande, depois a maior do Mato Grosso Não, do Sul essa e a maior parceria da Fly nacional. com a SR Peixoto, cara, foi de Deus mesmo, assim, né? Porque veio para acrescentar muita coisa na nossa vida. Eu acho que não só você vai crescer, Felipe, eu louvo por isso, mas como nós também vamos crescer. Bem. E tanto que eu já indiquei um cliente para você, Sim, né? Vários sim, outros clientes nós isso é vamos te muito- indicar. Pode ficar tranquilo É, aí. isso é muito legal, porque, que nem eu falo assim, às vezes as pessoas perguntam, mas Felipe, teu Instagram lá, ele é meio parado, né? Tu trabalha com marketing, não faz o marketing da tua empresa. Cara, eu não dou conta, a gente pela não dá capa, conta. né? É porque ele precisa do marketing, porque ele precisa vender, ele não tá vendendo. Eu não, a indicação, como o seu Rubens fez, é o que chega todo dia pra gente. Tem muito cliente pra É. indicação. Entendeu? É. Ó, a gente tem uma cliente em Barcelona que ela foi de indicação, só dela tem o pai, o filho e o outro lá que também quer fazer. Entendeu? Então, tipo assim, a gente começa a trabalhar com a pessoa, vai começando a dar resultado pra ela, as pessoas Começam a perguntar. começam a perguntar, porque é uma coisa que eu conversei hoje no cabeleireiro, inclusive. O processo que acontece, o meu trabalho é entender comportamento, por isso que eu faço tráfego pago. Então, o comportamento, o senhor vai meio que entender isso aqui, porque isso com certeza acontece com vocês. Quando você começa a trabalhar suas redes sociais da forma correta, que você começou a crescer, você começou a vender mais, você está mudando o seu padrão de vida, o que acontece? As primeiras pessoas que percebem são seus vizinhos, são as pessoas próximas. Nossa, como tá bonito, nossa, como você mudou lá, nossa, que vídeo legal que você fez lá, eu gostei e tal, adorei. Então você vai recebendo esse feedback de quem é próximo. E por mais que não gere a venda, a geração de interesse das pessoas próximas de você que elogiam o trabalho que está sendo feito, já vai consolidando o cliente. Porque ele falou, pô, pera aí, tô no caminho certo. Sim. Entendeu? Então ele fala assim, Felipe, mas se você pegar uma empresa em 3 meses e você não vender nada, se eu não vender o produto dele em 3 meses, uma coisa ele vai ter certeza dentro do coração dele, a gente tá fazendo da forma correta. Entende? A rede social dele tá bem posicionada, o produto dele tá sendo bem apresentado, a gente tá trabalhando em todas as áreas do marketing e muito dificilmente em 3 meses ele não vai vender o produto. Mas se acontecer como nunca aconteceu em 7 anos, vai ter outras coisas que vão estar dando resultado para ele. Entendeu? Então, é esse processo que eu acompanho, eu vou vendo, eu falo assim, cara, como é incrível, né? Então, a indicação, seu Rubens, ela é muito forte para Fly. A gente, todos os clientes, todos vieram por indicações. Vocês são o único que não vem de uma indicação de cliente nosso. Vem de uma captação de um amigo. Entendeu? Que quem captou vocês foi o Matheus, né? O Matheus o Paulo estava procurando lá através do Google, encontrou o Matheus que ele tem um site de assessoria de marketing e trouxe vocês pra gente. Entendeu? Mas a maioria é indicação. Aí a gente não trabalha tanto a nossa Só aí rede o seu social. Valdir, que não veio por indicação também. O seu Valdir também não. O seu Valdir, eu sentei na mesa dele. O seu Valdir, ele foi incrível, porque quando eu cheguei em Campo Grande, eu tô vindo de uma falência da minha empresa, né?
Então, a minha empresa, ela faliu na pandemia, porque todas as empresas que trabalhavam com a gente eram agências de viagens, praticamente. Nossa. Então, pô, a primeira coisa que fechou foi a agência de viagem. E as maiores empresas nossas eram de São Paulo. E o lugar que ficou mais tempo fechado foi São Paulo. Então, encerrou tudo. Eu tava só com a Kelly, né, da Hamburgueria Brasil. O Padilha, corretor de imóveis. Não lembro mais quem, mas era 2 ou 3 clientes só que eu tinha que dava uma renda muito pequena pra, né, manter esposa, 2 filhos e tal. E mais os designers que eu tinha, o pessoal que trabalhava comigo. Aí eu falei, cara, vai cada um pra um rumo aí, que a Fly não vai vingar. A pandemia aí, tá todo mundo desacreditado, ninguém sabe pra onde vai, o empresário não quer gastar dinheiro. Então tá difícil. E é onde eu recebi a proposta do escritório de investimentos e fui trabalhar no escritório. Entendeu? Aí quando eu vim pra Campo Grande, eu nem ia trabalhar com marketing. Eu nem ia voltar pro marketing. Eu ia fazer outra coisa. Entendeu? Nem tava com a cabeça do marketing. E o Matheus, eu conheci ele na igreja, ele é meu líder de célula hoje. E dentro dele tinha um desejo de trabalhar com marketing. Eu falei, cara, tu quer trabalhar com marketing? Ele falou, não, quero. Então vamos trabalhar com marketing. E por causa dele, eu voltei. Porque eu não ia voltar a trabalhar com marketing. Eu voltei, eu cheguei pra Lavínia e falei, Lavínia, eu vou abrir a Fly de novo. Eu vou começar a trabalhar com a Fly de novo. Aí eu e o Matheus ele faz parte desse processo que a Fly tá hoje, do crescimento da Fly. Eu e ele montamos um Google bloco de notas ali de perguntas e saímos na Júlio de Castilho, loja por loja, perguntando pra eles se eles tinham uma agência que trabalhavam pra eles, se eles estavam contentes com as redes sociais deles, se eles tinham noção de investir, só perguntas mesmo, nem fechando nada. E um dia só a gente foi, né? Só um dia. E nesse um dia eu conheci o seu Valdir, que também tem mais ou menos a sua idade. E sentei com o seu Valdir e tal, o seu Valdir falou, eu falei, vou ser bem sério pra você, quanto que você me cobra? Ele falou, cara, eu não pago isso aí. Pra trabalhar na internet eu não pago. Eu não acredito nisso aí, pra mim isso aí até hoje nunca vingou. Eu paguei uma agência lá, os caras pra mim não fizeram nada, eu não vendi nada, não aconteceu nada comigo. Ele é uma loja de tintas. A Empório das Tintas ali na Júlio, no número 1990? Acho que é. 99. Aí aquilo ali acendeu um negócio dentro de mim. Falei, cara, eu preciso mostrar pra esse cara que o negócio funciona. Aí eu falei, né? Falei assim, Rubens, quanto que tu pagaria pra eu fazer um mês contigo, mas te mostrar que esse negócio funciona? Aí ele falou, o máximo que eu pagaria é isso aqui. Eu falei assim, não, então pode me pagar isso aí que eu vou botar minha empresa pra trabalhar pra você e nós vamos fazer esse negócio acontecer. Aí peguei, fui atrás da empresa dele e tal. Na primeira semana ele já fechou venda. Na primeira que a gente começou, foi um senhor pelo de um Facebook, de um sargento. Fez uma compra lá de 3 mil reais. Mais de 3 mil reais. Mais de 3 mil reais na primeira semana. E um detalhe, chegou lá por causa da publicação, não foi nem anúncio. Não foi anúncio, foi publicação. A gente fez uma publicação, a publicação chegou nele e ele foi lá. Eu vi uma publicação tua no Facebook, você tem esse produto? Eu tenho. Fez uma compra de 3 mil reais com ele, aí ele já me ligou e falou, cara, vou falar um negócio pra você. Eu não acreditava e tal, não botava fé, eu tinha um vendedor meu que fazia aqui e tal, mas vou ficar trabalhando com você assim pra sempre. Eu quero fazer isso aqui, dele já até investe mais, já trabalha mais, a gente bota junto pra gravar. Então assim, eu passo por esse processo muito, assim, das pessoas não acreditarem mesmo. Mas geralmente, Rubens, é aquele negócio, o cara tá frustrado. Sim. Ele tá frustrado porque alguém sentou com ele, apresentou pra ele uma coisa e na hora de fazer fez outra. Felipe, nesse mês que nós estamos com vocês, que nós estamos com a Fly, nossos orçamentos aumentaram bastante, né, Felipe? Sim. A procura ficou muita. Tanto que nós já estamos pensando em crescer. Em não colocar mais uma, porque a TEF você já chama ela de TEF. A Steph já tá apertada no escritório. Que ela tem que fazer os orçamentos, e a Juliana que já faz... Fora a parte administrativa, né? A parte administrativa. Nós já estamos pensando em colocar uma pessoa mais para no ajudar. Escritório. No escritório. E uma novidade, mas não sei se você fala novidade. Ainda não. Ainda não, né? Não esperar acontecer, Segura. né? Segura. Deixa no espiritual ali, né? Né? Quando você está crescendo, você tem que... né? Segura. Vamos deixar. As coisas vão acontecendo hoje, graças a Deus. Por causa dele, né? Nós estamos aqui. Hoje a gente consegue vender... O mínimo de portas é 10 portas por mês, né? A gente consegue vender mais de 10 portas, graças a Deus. Inclusive, meu pai tem uma história, né? De uma pessoa que ele falou, eu quero chegar e vender. Conta pra gente essa história aí. Então, né? Quando eu tava... No começo, No começo, acho que eu vendia
3, 4, 5, no máximo 5 portas do mês, né? Acho que nem chegava a isso, para bem pegar E mesmo. o cara é meu amigo, tal, instalador, estava instalando porta pra gente, né? Ele com a equipe dele. Aí eu falei, puxa vida, hein? Eu ainda vou... Meu sonho é vender 10 portas do mês, né? Era o seu sonho, né? Eu falei pra ele, meu sonho é... Ah, ele deu risada, né? Ele deu risada. E falou, 10 portas por mês? Quero ver, acho que você não vai conseguir, alguma coisa assim, né? Nesse Ele sentido. desacreditou. Pra ele também era Desacreditou. algo muito surreal vender 10 portas por mês. Sim. Falei, eu não acredito nisso. E deu risada, né? Tá bom, não falei nada, fiquei na minha, né? E hoje a gente... O mínimo que vende é 10 portas por o mês. mínimo O mínimo é 10 portas Uau. hoje. A gente tá com meta maior aí. Tá E com hoje a meta gente maior. tá conseguindo, né, ter frutos disso. A gente tinha aí o nosso carro no começo era um Uninho também. O Uninho que apagava. Nossa, ele apagava no meio da rua. Aí a gente trabalha sai pra com venda, empurrar. né? E venda, querendo ou não. Não vendeu, Venda de não portas ganhou. automáticas que mexe com investidores, né? Com Sim. pessoas que têm dinheiro. Ele ficava meio envergonhado, assim, de chegar Chegava, com o Ninho, deixava o porque Ninho hoje a pessoa vê, né? queira ou Primeira não, coisa A a aparência pessoa- ela é tudo, não ela adianta. lê você, Nesse né? mundo ela lê Queira ou não, uma mas a pessoa olha isso, né? Olha. É que não eu chegar de bicicleta, vender um climatizador. E o que demonstra para a pessoa? Que a pessoa não cresce, não tem cresce. crescimento. E é até interessante, esse é um Olha pra processo isso. que eu vivo, pra gente que vem de uma escassez, desbloquear isso na gente, que a gente precisa crescer em alguns aspectos, demora, né? É, Você precisa trocar um carro melhor, você precisa um celular melhor, você precisa uma roupa melhor, sim. você precisa cortar o seu cabelo com mais vezes, cuidar mais do rosto, cuidar mais da aparência. Esse é um Sim. processo Nós que é passamos difícil por pra esse processo gente, do né? Ninho. Eu deixava o Ninho 2 quadras da onde eu E teve um dia que nesse condomínio das 13 portas ali no... Na Rua da Rua da Divisão? Divisão, nas 13 portas, eu estava em negociação com o primeiro investidor. O cara, na verdade, quem comprou ali foi o investidor. Aham. Deixaram pronto o prédio, ele foi lá e comprou. E antes disso, eu fui lá atender o cliente para fazer o orçamento do transporte. Eu fui lá atendê-lo. Cheguei assim, encostei o Ninho lá de longe, dei uma olhada, né, desci do carro. E aí eu vi um senhor ali fotografando, filmando, né? Aí eu desci, deixei o Ninho lá e fui descendo. Aí quando eu cheguei lá, que eu perguntei por quem que eu tinha que procurar, ele estava me esperando. E eu não sabia que era ele. Ele estava filmando bem pertinho do Ninho ali. E ele viu eu descer do Ninho, viu? Então, foi engraçado, assim, dele. Eu cheguei todo com vergonha ali por causa do carro, né? Mas graças a Deus... Mas hoje a gente tem gratidão, uma coisa que aconteceu inclusive hoje, né? Que às vezes a gente, no processo, a gente acaba reclamando, que é uma coisa do ser humano, né? Reclamar, mas em vez do processo... Que lá em casa tá acontecendo uma reforma, né? Sim. Tá uma bagunça, poeira pra todo lado, não sei o que. Aí eu fui filmar assim, né? Você, olha isso aqui, tá uma bagunça, não vejo a hora de acabar. Tava reclamando, né? Aham. Aí eu fui rever minha história e falei, mas eu só tô reclamando, é pra eu estar agradecendo, né? Por isso tá acontecendo. Uau. Aí eu peguei, eu vou mudar. Aí eu falei pra ele, aí eu mesmo gravando, sabe? Vou mudar meu discurso, não sei o quê. Eu quero agradecer pela poeira, pela. Mas é Então assim são mesmo, né? processos que a gente tem A que. gente tá passando por Que reforma a lá gente também, tem que né? agradecer. O processo do Ninho, o processo do meu pai, é tudo gratidão. Isso é o que nos consolida, né? É um processo de consolidação, né? É. Isso é um processo. Eu falo muito com a Lavínia, assim, que tudo que tá acontecendo hoje tá acontecendo porque Deus me tratou primeiro, né? Ele me tratou primeiro. Exatamente. No processo do meu tratamento eu perdi minha família, eu me separei dela, eu fui para outro estado, eu me perdi totalmente do meu propósito e tal. Aí ele foi lá, me resgatou, me alinhou, me deu princípios, me voltou à paternidade. Aí ele voltou, mas a minha vida ainda tava bagunçada. Aí começou eu ter que tomar minhas decisões para consertar a minha vida. Você mesmo tem que Eu arrumar, ir né? lá, ir atrás e correr e acreditar. E nem sempre se acorda acreditando, né? Mas eu sou uma pessoa muito positiva. Tá acontecendo um desastre, tá tudo difícil, não ter o dinheiro. E eu falo, cara, fica tranquilo. Deus, ele vai prover. Seja no último dia, ele vai prover. E ela fica assustada, né? Como é que é? E sempre As prover? coisas acontecendo. É. É um negócio que eu fico de boca aberta. Sempre a gente tá esperando acontecer uma coisa e eu fico lá, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Falei, calma, Calma que vai acontecer. calma que vai dar certo. Chega no último dia, quando tá no limite, as coisas acontecem. Eu já passei Deus, por muita mano. experiência, assim, Lavínia. É. Eu já passei, assim, de ficar esperando uma venda, assim, 45 do segundo tempo. Querendo voltar ao velho homem, né? Rapaz, já fechei venda, assim, na sexta-feira, sabe? Eu precisando vender ali, chegou a fazer uma venda, receber aquela venda que já estava
sendo fechado, já estava fechado, o cliente falou, não, está fechado, vou depositar, sexta-feira, 5 horas da tarde, né? A gente esteja pensando no final de semana, para ter um dinheirinho no final de semana, e 6 horas da tarde, quando dava 6 horas da tarde, o cliente fala, estou depositando aí. Na sexta-feira, geralmente a pessoa não. A pessoa não. Não, sexta-feira. Sexta-feira à tarde ninguém deposita, transfere dinheiro para conta. Final de semana mesmo. Quando eu parei. A Steph é uma santa, ela paga no sábado. Eu esperando. Falei, tô acreditando que ia cair, né? Aí eu falei, vou olhar, né? Vou olhar. Fui lá no banco para abrir lá, tava lá o dinheiro. Tava lá. As coisas de Deus, é igual eu falo, não somente quem isso anda também, por fé, né? mas também já aconteceu casos também, inclusive do Forte Atacadista, que a gente tinha atendido um cliente da Cacau Show, atendemos super bem, o cliente ficou muito satisfeito, e nisso meu pai foi acho que entregar o serviço, né, pai? Do seu Renato. Aí meu pai nisso estava animado, né, com as 27 portas do Forte, mostrou pra ele e falou... Eu trabalho do lado do comprador lá, do cara que negociou com a gente. Ele trabalhava do lado, na mesa do lado. E meu pai já pediu força já e conseguimos fechar pela indicação dele também, porque ele gostou muito do nosso serviço. A gente entregou no prazo e tudo mais. Eu atendi ele, fiz a porta da Cacau Show e nessa conversa ali no final da instalação, eu falei, nós estamos fazendo 27 portas lá. Fiz o orçamento lá pro CD lá do Forte Atacadista. Das 27 do Forte, falei, no Forte. Falei, o seu Ricardo lá, meu amigo, meu vizinho. Conheço ele, vendo muito pra ele. Uau. Tá? Vendo muito pra ele e tal. Vou dar uma ligada pra ele. Na hora ele pegou, cara, deu uma ligada e tal. Aquilo ali, cara, foi muito de Deus, assim, sabe? O pessoal aqui de Campo Grande é muito de ligar, né? É muito de ligar. Eu vou conversar com o pessoal. Você trabalha com quem? Quem? Porque todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece aqui. Você falou aí do eu falo Rubens, seu Rubens. Eu falo os mais velhos, que os mais velhos são os mais conhecidos, mais respeitados, né? Sim. É seu Valdir e seu Rubens. Seu Valdir, olha, eu tô usando teu respeito um pouco pra vender meu negócio. Assim, eu trabalho pro seu Valdir lá. Não, conheço seu Valdir. Não, conheço seu Rubens. Não, eu vou dar uma ligadinha lá pra eles lá e depois eu converso contigo. E eu fico esperando, e eles vão lá e ligam mesmo. Inclusive, ligaram pra você, sim, né? Mandaram mensagem pra gente. Entendeu? Uma senhora perguntando como que é a empresa do Felipe, da Fly e tal. Puxa, foi uma satisfação pra mim, cara. Falar de vocês pra mim, pode ficar tranquilo. Ficou muito feliz. Até eu brinquei, né? Falei, Felipe. Ela achou que era... Ela não, brigou comigo. Ela não sabe se vai lá pedir desculpa pro seu Rubens. Pô, Felipe, você mandou uma cliente ligar aqui, tirar informação, um negócio aí. Tá no começo ainda, né? Aí eu ouvi nem isso, mas falei, deve estar brincando, né? Meu pai é muito brincalhão. Aí ela ouviu, ela já foi lá na sala atrás de mim. Tu ouviu lá que o seu Rubens falou lá? Eu falei, não, eu ouvi. E tu não vai pedir desculpa? Eu falei, cara, não precisa, ele deve estar brincando, sei lá. Não, pior que você falou, não, eu não deixo o telefone, não. Ela que não sei o que. Não, ela pediu os Instagram, só que o Instagram da SRP tá o seu telefone, pessoal. Olha aí como é, só né? clica lá, já vai pro seu atendimento, pro seu telefone. Eu até fui verificar mesmo, assim, não, realmente ela encontrou por causa dali. Aí depois você mandou o áudio ali descontrair. Não, eu tava brincando, não sei o que lá. Meu pai é muito brincalhão. Eu falei, tem hora que... Quando a gente vai gravar, que não faz, a gente vai gravar, a gente morre de rir, né? Quer ver quando a gente tá andando assim no lugar, vai conversar com alguém e começa a falar em árabe, zoando. Meu pai é muito brincalhão, não tem como. E é muito bom ter uma pessoa descontraída no trabalho, né? Sim. Cara, eu acho que a minha jovialidade, assim, tá eu tenho 64 anos, né? Mas eu tenho um espírito muito jovem. Muito jovem. Não parece, apesar dos cabelos brancos, né? Se bem que os cabelos brancos me ajudam muito nas minhas vendas, né? Porque meu pastor que fala, você é um péssimo administrador, mas você é um ótimo vendedor, né? Ótimo vendedor. Então, a questão do cabelo branco traz muita credibilidade. Traz. Tem muita... Hoje eu falei pra ele, todo mundo me senhor, seu Rubens. Fui atender um cliente ali, um clientão assim, né? Um cara, empresário. Não mais velho, mas empresário. Quando ele me viu de dentro do carro ainda... Seu Rubens. Seu Rubens, não sei o que, sabe? Aí, putz, como é que ele me conhece? O Rodrigo, de certo, né? Mas é o respeito, né? Eu vim de uma cultura de respeitar os mais velhos, né? Meus avós, meus tios que me criaram. Então, pessoa mais velha é senhor. Senhor, senhora, tio, tia, quando é um pouquinho mais perto da sua idade. Então, pelo menos eu nasci nessa cultura. Então, quando eu conheci o seu Rubens, e seu Rubens? Meu nome é Rubens. Eu falei, tudo bem, seu Rubens. Já veio o seu Rubens, já veio um antes, né? Por causa da cultura.
Lavínia, falar alguma coisa pra gente dar as considerações finais? A minha mulher fala muito, tá? Então, assim, o negócio O negócio dela... é trabalhar, fazer as Cara, coisas. Só por trás. né? o negócio dela é o planejamento. Planejamento. Eu cumprir. vim aqui pra conhecer, pra eu poder produzir mais pra vocês. Que bom. Entender melhor vocês. Nosso produto não é fácil não, né? Eu falo, né? Que não é uma pizza nem nada, né? Querendo ou não, é mais específico. teatro, né? Então, por isso que às vezes é meio difícil de entender realmente E o interessante como vender o produto. já assim, indo já para os finalmente, eu só queria acrescentar o negócio seguinte, assim, ó, que interessante como que a SR Peixoto está, porque nós temos fechado venda, Felipe, pelo WhatsApp, sem a pessoa nem conversar com a pessoa. Como aconteceu com um cliente lá de Pedro Juan Cabaleiro. Sim. Uma pessoa ligou, estava fechando a venda, já estava negociando com a Steph e tal. Aí a Steph pediu para ele, esqueci o nome dele, um senhor, um paraguaio. Falou, me passa o seu CPF, a gente fazer A gente contrato. fez anúncio lá, né? Em Pedro João Cabalheiro, né? Me passa o seu CPF, fazer o contrato e tal. Aí ele, não precisa fazer contrato, não. Pode ir, só vir fazer. Você precisa ver, lá no Paraguai, né? É. A impressão é que a pessoa tem uma certa, né, desconfiança. Não precisa, não, CPF, não fazer contrato, não. Eu acredito em vocês. Né? E foi isso mesmo. Mas Aí, isso é a identidade da cara, empresa, né? O naquele cara dia- procura, ele encontra o que é real, né? Naquele dia, o cara depositou R$8.000 na nossa conta da entrada da porta dele. Você acredita? Sem Sem lá do sem nada. orçamento, Agora, nada. por causa da referência que nós Referência, temos. A sim. referência que nós somos hoje dentro da cidade. A gente dentro do bate estado. muito nessa tecla também. Engraçado que no começo, ver. cara, eu não conseguia pegar R$500 de Eu sei como é que é isso aí. Você sabe isso, não? Porque os meus contratos sempre recebo adiantado. Né? Eu sempre, todos, cara, eu preciso receber adiantado porque eu não tenho funcionários, eu tenho prestadores de serviço. Se eu pago, eles trabalham. Entendeu? Funciona assim. E no começo mesmo era muito difícil. Nossa. Eu não conseguia Mas eu nem te pegar conheço 500, teu trabalho, nem sei quem tu é, vou te dar dinheiro. Felipe, hoje nós trabalhamos, sabe como? Nós vendemos uma porta de uma vista, para o cara pegar um desconto melhor. Nós vendemos uma porta, nós pegamos 60% de entrada, pagamos a porta à vista, a matéria-prima, porque nós produzimos nossas portas e tal. Aí instala. E o restante após a instalação. Então, 60% nós já recebemos. Pagamos já não nosso tem o fornecedor prejuízo à de vista. custo, né? Então, é assim que a gente trabalha. E, eu falo para você que é a mão de Deus sobre a SR Peixoto. Muito trabalho também, porque né? se for olhar para a gente humano, a gente não conseguiria fazer isso, cara. Isso. É isso que eu vou deixar o meu recado aqui. Sabe, a gente sabe que tem muitos empresários que são de Deus, mas tem que colocar Deus na vida das pessoas, sabe? Eu não vou perder a oportunidade aqui de falar um pouquinho já falamos bastante sobre Deus, mas a minha vida mudou da água para o vinho depois que eu realmente me rendi ao Senhor, cara. Então, isso eu vou falar sempre. E eu gosto de pontuar uma coisa importante que o senhor falou muito, que é o que me alinha muito é o meu apóstolo. Meu apóstolo, assim, nos meus problemas que eu não sei resolver, eu encho ele de texto no WhatsApp. Apóstolo Alexandre Marinho, eu amo sua vida. Ele é pastor presidente na igreja Geração Profética lá em Macaé. Então, tipo assim, é com ele que eu converso, é com o meu paizão, o Celso Gonçalves. Eu tenho pessoas adultas, pessoas mais velhas que me discipulam em todas as áreas, seja financeira, seja emocional, seja no casamento, seja onde eu tô frustrado. Eu abro meu coração para essas pessoas e elas me alinham de volta. E eu demorei a aprender isso, porque como eu não tive pai, eu nunca tive esse relacionamento de paternidade, de alinhamento. Então eu demorei a aprender isso, eu aprendi isso muito tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Então, nesse último ano, minha esposa tá aqui e eu tenho certeza que ela também percebe isso. Eu tenho crescido muito, amadurecido muito, mudado muitos comportamentos dentro de mim, inclusive como marido, como pai, como empresário, né? Então, tipo assim, essa questão da liderança, você fala muito do seu pastor quando a gente conversa, do seu líder que direciona não só você, mas a sua família, a sua empresa. Então, assim, são homens de Deus como o seu pastor, homens de Deus como o meu apóstolo, que tem dado destino para pessoas como a gente, né? Que eu estava perdido. O Senhor, em um processo da sua vida, também estava perdido. E esse direcionamento de um líder, de alguém que pode cuidar do seu coração, eu acho que é uma das coisas que eu como um servo do Senhor, eu como alguém que está numa igreja que discipula pessoas, eu acho que isso é muito importante. Você sabe por que eu venci o Covid? Por que foi um milagre da minha vida, assim, que Deus me trouxe a vida novamente, me deu uma nova vida, porque eu estava com o meu pastor, o pastor Carlos, com o meu mentor,
muitos dias no monte. A gente ia para o monte de manhã cedo, e chegava lá, ele ministrava com a palavra, e eu fui me enchendo da palavra, me enchendo de Deus, e aquilo ali foi trazendo uma força interior muito grande para mim. Espiritual, e quando chegou, porque tinha muitas pessoas padeceram, morreram no Covid por desespero. Sim. Por desespero. Você sabe quando você não tem onde se agarrar? Quando você está em cima de uma máquina, você está vendo... Quando o espírito está fraco, o corpo está fraco também. Eu fiquei 2 dias no Procor só por causa do oxigênio. Estavam querendo me entubar. E eu fiquei lá só por causa do oxigênio. E teve um dia que estava faltando oxigênio, eles foram lá e reduziram. Entendeu? E eu senti aquela falta de ar, tudo. Eu peguei, deitei de bruços e comecei a clamar a Deus. Entendeu? Aí chamei uma moça, ver se veio correndo. Não, falei, está faltando ar. Ela aumentou a quantidade de vazão de ar. Foi aí que eu voltei de novo. Então eu passei por isso. Mas se eu não tivesse preparado espiritualmente, por isso que eu louvo muito a minha vida, as coisas de Deus. Eu falo muito de Deus. Lá na igreja, o pessoal até brinca, o pessoal sabe que eu sou mais... Eu sempre fico pedindo para dar um beijinho na flor, que o pastor fala. Quer dar um beijinho na flor? Quer pegar o microfone e dar um testemunho, né? Então, dá um beijinho na flor. Dá um beijinho na flor. Eu sempre estou lá, glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus. Na verdade... Porque, cara, minha vida... Eu saí do Covid foi por causa disso. Porque no meu tempo que eu passei pelo monte lá, fortalecendo o espírito, né? Senão eu não teria conseguido. Mas é o seu propósito também, né? Seu propósito não terminou aqui ainda, né? Ainda tem os propósitos de Deus que faz com que a gente viva hoje, né? Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas e tem um propósito para meu pai, tem um propósito para a SR Peixoto, que a gente fala, né, que a SR Peixoto é do reino, não é nossa, é do reino. A nossa intenção é crescer, não para nós. Eu tenho muito isso, eu tenho essa generosidade do meu pai também, que ele é muito generoso, minha mãe também é muito generosa. Eles sempre serviram as pessoas, né? Uau. Conforme tinha muita gente em casa, sempre receberam bem. Todo mundo que conhece a gente sabe, a nossa família. Então... hoje, a SR Peixoto, ela é o propósito do reino. Ela é do reino. Uau. E a gente quer crescer hoje sem... Eu trabalho esse menino sem essa soberba, assim, de querer ser grande, mas para realmente derramar isso no celeiro de outras pessoas, né? Uau. Principalmente da nossa família, né? De quem está precisando e na vida de outras pessoas. Ter a condição de ser irmão, né? Ter a condição. Porque é muito difícil você ver uma necessidade e não poder suprir, mas quando você pode, é diferente, né? Sim. Porque eu aprendi uma coisa assim, que é melhor você dar do que receber. Uau. Eu já falei pra você, né? Você sabe melhor disso. dar do que receber. É tão gratificante, é tão prazeroso você dar, você ofertar alguma coisa, do que receber. Porque quando que você recebe? Porque às vezes meus testemunhos lá na igreja, muitos testemunhos, puxa, Deus fez isso hoje, Deus fez aquilo, Deus me proporcionou isso, Deus, entendeu? Então Deus derrama. E o que você faz, né? Mas e aí, você faz? O que você faz? Entendeu? E quando esses dias aconteceu disso, eu tenho oportunidade de me doar, de dar alguma coisa, de oferecer alguma coisa, sabe? Foi tão gratificante, que é muito gratificante. Então, o dar é melhor do que receber. E uma coisa que o apóstolo sempre fala, né? Que quando você dá, fala mais sobre você do que sobre quem você está dando, né? Então é isso, Stephanie, suas considerações finais. Queria agradecer por estar aqui, né? E é isso. A gente quer tornar a SR Peixoto conhecida. A SR Peixoto é um propósito de Deus, um propósito do reino, é do reino. E crescer. E vocês vão ouvir muito falar de nós ainda. Seu Rubens? É isso que a Stephanie falou, né? A SR Peixoto é um propósito do Senhor e nós estamos crescendo muito, nós estamos com grandes objetivos aí, nós sabemos que isso tudo vem do Senhor, vem de Deus, e a SR Peixoto está se alavancando assim, de um jeito assim, que inacreditável, que às vezes até nos surpreende, mas isso aí não tem nada a ver com a Steph, não tem nada a ver comigo, tá? Tem a ver com o reino, e eu agradeço por estar participando disso aqui, pelo convite, de a gente fazer esse bate-papo aqui, a Lavínia. E a gente está junto, estamos juntos aí. Amém. Nos serviços, né, nas coisas aí futuras que tem para acontecer. Lavínia? O propósito disso aqui é apresentar nossos clientes, apresentar para a cidade, para as pessoas que não conhecem, não só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no país inteiro, porque nós temos clientes de fora também. Chique. Tem pessoas que acompanham a Fly também fora do Brasil, né, em Barcelona, na Espanha. Portugal. Olha, muito legal. Tem alguns clientes que para serviço nos Estados Unidos. Então, tipo assim, são pessoas que acompanham a gente. E, cara, uma das coisas que eu
gosto muito, né, desde quando eu conheci o seu Rubens, é que ele fala muito sobre o legado, né? Que tudo que ele está construindo é para os filhos, né? E hoje eu sou pai de 3 filhos e aprender isso com você, futuramente eu quero exercer isso nos meus filhos também. E é uma coisa que uma apóstolo me ensina muito, não é sobre você, não é sobre quem você é, o que você constrói, mas aquilo que você deixa para os filhos, né? O apóstolo Zermini sempre fala, o que nós vamos deixar para esses meninos, né? Eu aprendi isso muito com ele. Então, eu quero no futuro, né? Apesar que eu já estou construindo isso agora, mas quando os meus filhos tiverem um pouco mais de entendimento sobre trabalho, sobre empreender, sobre prosperar e também prosperar a vida de pessoas, eu ser o primeiro exemplo que eles vão olhar na vida deles, né? E eu tenho aprendido, de certa forma, um pouco isso com o Senhor, sobre legado. Legado para ouvir os outros falar sobre o legado, mas ver um legado acontecendo são 2 ambientes completamente diferentes. Verdade. E eu vejo o legado do Senhor acontecendo não só pelo que o Senhor fala, mas pelo que a Stephanie fala, porque ela fala a mesma coisa que você, ela tem o mesmo coração que o seu, o Paulo também o mesmo cuidado, o teu outro filho eu não sou muito próximo dele. Então, você reconhece um legado quando os filhos falam, entende? Pelos filhos. Então, eu quero deixar esse agradecimento para o Senhor de estar vendo isso, estar acompanhando isso, porque é algo que eu quero construir em mim no futuro também. Agradecer a todos que vão ver esse vídeo, que vão ver os cortes. Agradecer o pessoal do Cola, que alugou esse espaço para nós. Inclusive, você quer fazer alguma coisa assim como a gente, apresentar seus clientes, conversar. Você, pastor de igreja, quer trazer seus membros para conversar um pouco sobre Deus, sobre as coisas. Você, sempre investir em um negócio é muito gasto. Você não precisa investir muito não, querido. Fala com os meninos do Cola aqui, entre em contato comigo. A gente vai orçar aqui o espaço para você vir e ter esse momento. E, cara, é um equipamento, né, de alta qualidade, os meninos investiram legal, você vai gostar de fazer parte disso aqui. Não deixe o seu sonho para depois. Faça ele agora, né? Os meninos vão fazer isso acontecer. Um abraço para todo mundo. Obrigado, SR Peixoto, por ter escolhido a Fly para fazer parte dessa história, né? Nós somos um pedacinho de quem vocês são hoje, né? E acredito que seremos grandes assim como vocês serão também. Amém. Tá bom?